Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Teen Wolf, Alpha Reencarnado. Capítulo 171. O dia do casamento. A luz da manhã inundava as janelas do galpão, preenchendo cada canto com calor e uma suave expectativa. Todos se moviam em voz baixa, desejando que tudo fosse perfeito para o grande dia de Melissa e Deaton. Antes da cerimônia, Melissa flagrou Stiles se esgueirando em direção ao pátio dos fundos, com um sorriso suspeito no rosto e algo brilhante na mão. Stiles, ela chamou firmemente. Ele parou no meio do passo, virando-se lentamente com seu melhor sorriso inocente. Sim? O que foi? Melissa cruzou os braços. Conheço esse olhar. Seja lá qual for a pegadinha que você esteja planejando, não faça. Não hoje. Stiles fez beicinho dramaticamente. Vamos lá, é só uma bombinha de fumaça. Stiles. Ele gemeu em derrota. Tudo bem, vou me comportar. Levantou as mãos em sinal de rendição e se afastou arrastando os pés, resmungando baixinho. Vocês não têm senso de humor. Pouco tempo depois, Melissa estava sentada sozinha em seu quarto, ajeitando seu vestido branco, simples, porém elegante. Uma batida suave na porta a fez sorrir. Entre. Scott entrou, parecendo mais maduro do que nunca em seu terno impecável. Por um instante, ela viu o garotinho que costumava correr até ela com os joelhos ralados e os cabelos despenteados. Então ele era seu verdadeiro filho alfa, alto e forte. Você está linda, mãe, disse Scott, com a voz carregada de um orgulho discreto. Melissa se levantou e ajeitou a gravata dele. E você está tão bonito, meu bem. Não acredito que você cresceu. E não acredito que vou me casar de novo. Scott deu uma risadinha suave. Você merece isso, mãe. Você merece felicidade e amor. Você abdicou de tanta coisa por mim. Já está na hora de alguém te colocar em primeiro lugar. Melissa sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela o abraçou forte, apoiando a cabeça em seu ombro. Eu já tenho alguém que me coloca em primeiro lugar, Scott. Sempre tive. Mas obrigada por tudo. E por me entregar hoje. Eles permaneceram assim por mais um tempo, mãe e filho, agarrados à promessa de um novo começo. Lá fora, sob o grande carvalho atrás do galpão de animais, a cerimônia foi simples, mas perfeita. Fileiras de cadeiras dobráveis brancas circundavam a clareira, decoradas com flores frescas. Lydia, Erika e Alison as haviam colhido pessoalmente. Toda a matilha estava lá. Nozico e Kim estavam ao lado de Chris e Vitória. A Giza chegou com Noah, Braeden estava ao lado de Derek, e Morrel também estava lá, observando silenciosamente o casamento do irmão. Deaton estava na frente, calmo e satisfeito enquanto esperava por sua noiva. Quando Melissa saiu, acompanhada por Scott, todos se viraram. Ela irradiava a luz do sol da tarde, sorrindo para sua matilha, sua família. Scott colocou a mão dela na de Deaton, inclinando-se para sussurrar. Cuide dela. Deaton apertou o ombro dele. Sempre. Chris conduziu a breve cerimônia, com a voz firme e calorosa. Os votos foram trocados. Risos ecoaram quando Stiles fungou mais alto que as garotas. E ele não conseguia parar de enxugar as lágrimas quando Melissa e Deaton selaram suas promessas com um beijo terno e carinhoso. Isaac cutucou. Sério, cara? Stiles fungou com mais força. Essa cerimônia é simplesmente linda, tá bom? Isaac apenas balançou a cabeça, tentando não rir. Em seguida, Melissa e Deaton dançaram sua primeira dança, e depois Melissa dançou com Scott enquanto o grupo assistia com sorrisos discretos. Logo, todos se juntaram à festa, dançando e comemorando sob o sol poente. Ao cair da noite, o céu ficou rosa e dourado, e o grupo se reuniu na entrada da garagem para se despedir dos recém-casados. Melissa jogou seu buquê simples por cima do ombro, Alison o pegou com um gritinho, lançando um olhar brincalhão para Scott. Ele apenas sorriu e piscou de volta para ela. Deaton abriu a porta do carro para Melissa, que acenou para sua família que a aplaudia. Não queimem o rancho enquanto eu estiver fora. Ela gritou meio brincando, meio falando sério, estreitando os olhos para Stiles. Por que você está olhando para mim? Stiles protestou, erguendo as mãos. Lydia revirou os olhos. Precisa mesmo perguntar? Scott passou o braço em volta dos ombros de Alison enquanto observavam as luzes traseiras do carro desaparecerem na entrada da garagem, levando Melissa e Deaton para a tão esperada lua de mel. Uma brisa suave sussurrou entre as árvores, trazendo risos e um alívio tranquilo. Por ora, Beacon Hills estava calma. Por ora, eles desfrutavam da paz juntos como uma família. Após o casamento, Scott, Stiles, Aiden e Liam permaneceram em Beacon Hills, cuidando do rancho e da clínica de Deaton. Enquanto isso, Alison, Malia, Lydia e Kira foram para a França com Vitória e Chris. Erika, Isaac, Cora e Boyd foram para a América do Sul, enquanto Derek e Peter permaneceram no rancho para supervisionar os operários da construção civil que estavam erguendo as novas casas, garantindo que tudo estivesse perfeito. Um mês depois, Melissa e Deaton voltaram, então Scott e Stiles voaram para a França e se encontraram com Alison e Malia. Em seguida, Scott e Alison viajaram para o Japão para passar um mês a sós, enquanto Stiles e Malia visitaram a África juntos. Após um mês tranquilo no Japão, Scott e Alison se juntaram a Lydia, Kira, Erika, Boyd, Stiles, Malia, Cora e Isaac para uma semana de aventuras antes de todos finalmente retornarem a Beacon Hills. Agora toda a matilha estava reunida em frente à sede, desfrutando de um grande churrasco. Stiles cutucou Liam. Então, para onde você foi nas suas férias? Liam sorriu. Peter levou a mim e a Aiden para a Ásia. Passamos um mês viajando, primeiro Dubai, depois Bali e Jakarta, na Indonésia. Então Liam caiu na gargalhada. E passamos a última semana em Bangkok. Scott ergueu uma sobrancelha. Por que você está rindo? O que aconteceu em Bangkok? Peter lançou um olhar mortal para Liam. Garoto, se você disser alguma coisa, eu juro que te mato. Aiden interrompeu, com um sorriso irônico. O Peter foi enganado por um cara que se passava por outra pessoa online. Todos ficaram paralisados e, em seguida, caíram na gargalhada, surpresos.
Stiles deu um sorriso irônico. Espera aí, Peter. Eu não sabia que você era bissexual. Peter retrucou. Eu não sabia. Tá bem? Eu não sabia que ela era um homem. Lydia, enxugando as lágrimas de tanto rir, disse. Vamos, conte-nos exatamente o que aconteceu. Peter suspirou dramaticamente. Conheci uma linda tailandesa num bar. Conversamos, tomamos uns drinks e eu a levei para o meu quarto de hotel. Aí bem, quando começamos a nos despir, descobri que era um homem. E deixa eu te contar, a terceira perna dela era maior que a minha. Peter estremeceu ao ouvir a matilha gargalhar. Tinha veias. E juro que aquela coisa piscou para mim. Scott engasgou com a bebida rindo. E o que você fez então? Você o matou? Peter gemeu. Não. Corri para o banheiro e vomitei tudo. Escovei os dentes por meia hora e quando saí, o cara tinha sumido, junto com meu dinheiro. Liam ria ofegante. Eu e Aiden ouvimos tudo do nosso quarto. Peter lançou-lhes um olhar furioso. Vocês dois podiam tê-la impedido de ir embora. Aiden ainda rindo, disse. Estávamos muito ocupados, cara. Peter estreitou os olhos. Ocupado com o quê? Aiden enxugou uma lágrima do olho, rindo muito no chão. Peter gemeu. Droga. Nunca mais volto lá. Derek inclinou a cabeça. Espere um segundo. Você é um lobisomem, Peter. Não conseguiu perceber que ele era um homem pelo cheiro? Nós conseguimos determinar o sexo de uma pessoa pelo cheiro instantaneamente. Peter ergueu as mãos. Não sei o que te dizer. Para mim ela tinha cheiro de mulher. Lydia deu um sorriso irônico. Você ainda está se referindo a ele como ela? Stiles deu uma risada ofegante. Acho que isso faz Peter se sentir melhor. Afinal, ele enfiou a língua na garganta daquele homem. Peter vomitou. Cala a boca, Stiles. Eu nunca quero me lembrar disso. O grupo caiu em mais uma rodada de risadas incontroláveis, provocando Peter sem piedade enquanto continuavam o churrasco, enchendo o rancho de piadas, calor humano e aproveitando o tempo juntos. Capítulo 172. Poucos dias antes do início das aulas, as novas casas do rancho finalmente ficaram prontas. Melissa e Deaton já haviam se mudado para a nova casa, enquanto Derek e Peter ainda estavam ocupados comprando móveis para as suas. Alison e Scott estavam ajudando Victoria e Chris a se instalarem na casa deles. Stiles e Malia estavam ajudando Noah e a Giz a desempacotarem as coisas na casa deles. Assim que todos se instalaram, o grupo deu uma festa e comemorou junto. Ponto de vista do Stiles. No dia seguinte à festa de mudança, Stiles e Malia saíram para um encontro. Tinham acabado de sair do cinema, ainda rindo do filme, e estavam voltando para o rancho sob o céu noturno tranquilo. Enquanto voltava para o rancho dirigindo por uma estrada deserta perto da mata, alguém apareceu de repente diante dos faróis do carro, bloqueando a estrada. Stiles freou bruscamente e ambos saíram para ver quem era. Diante deles estava um motociclista de capacete, sentado em uma elegante motocicleta. Antes que qualquer um deles pudesse falar, o motociclista saltou da moto, sacou uma submetralhadora e abriu fogo. Malia desviou-se facilmente para o lado num instante, enquanto Stiles, que estava parado em frente ao carro, não conseguiu desviar e foi atingido algumas vezes. Assim que a pessoa parou de atirar, Stiles caiu no chão com dor e disse, ah, isso dói. Malia correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Começou a examinar seus ferimentos com os olhos arregalados de pânico. Por que você não desviou, seu idiota? Stiles sibilou entre os dentes. Se eu tivesse feito isso, meu carro teria sido atingido. Malia rasgou a camisa dele. Embora as balas tivessem perfurado sua pele, não conseguiram atravessar seus músculos densos e reforçados. Uma a uma, as balas saltaram para fora à medida que seus ferimentos se fechavam. Um misto de alívio e fúria tomou conta de seu rosto quando ela ouviu o que ele disse. O alívio de Malia se transformou em fúria. Ela lhe deu um soco bem no rosto. Seu idiota. Você me assustou demais. Ai, isso dói, Malia. Você não pode ser mais delicada? Estou morrendo aqui. Ele choramingou dramaticamente. Ela bufou, levantou-se e deu-lhe um leve chute na lateral. Não, você não vai. Agora levanta essa bunda daí. Eu resolvo isso com você depois. Stiles se levantou-se, examinou, sorriu e disse, ah, eu não estou morrendo. Mas o mais importante. Seus olhos se voltaram para o jipe. Ele se apressou, inspecionando cada centímetro do veículo. Com um sorriso de satisfação, suspirou aliviado. O jipe está em perfeitas condições. Malia o encarou com raiva e disse, esta é a última vez que você faz uma besteira dessas. Se você se machucar de novo para proteger essa porcaria, acredite ou não, eu mesma a destruirei. Os olhos de Stiles se arregalaram em horror. Não, tá bom, eu prometo. Nunca mais. Por favor, não ameace o jipe. Ele coçou a nuca sem jeito. Além disso, eu meio que sabia que as balas não iam me machucar de verdade. Eu testei lá no rancho. Os olhos de Malia se estreitaram perigosamente. Ao ver aquele olhar, Stiles rapidamente se aproximou, envolvendo-a em seus braços. Ele encostou a testa na dela e murmurou, me desculpe. Eu juro que não farei nenhuma besteira dessas de novo. Prometo. Antes que Malia pudesse dizer qualquer coisa, o motociclista tirou o capacete dela e disse, vocês dois já pararam de me ignorar? Stiles soltou Malia, e ambos se viraram para encarar a mulher, reconhecendo-a imediatamente. É você, sua vadia. Malia rosnou, a voz carregada de ódio. Então você finalmente resolveu aparecer. A mulher deu um sorriso irônico. Que grosseria. Você deveria me chamar de mãe, querido. A expressão de Malia tornou-se mortalmente calma. Sabe, desde que descobri que você foi quem assassinou minha família adotiva, desejei poder encontrá-lo o mais rápido possível e despedaçá-lo. Mas, olhando para você agora, acho que não devo matá-lo. O sorriso debochado de Corinne se alargou. Ah, você pretende me perdoar? Para que possamos ser uma família feliz. Quer ser minha filha e me chamar de mãe? Malia balançou a cabeça. Não, sua vadia. Eu já tenho uma mãe e uma família feliz. Matar você seria fácil demais.
Então, em vez disso, vou tirar a única coisa que você mais valoriza. Seus preciosos poderes. Vou tirar todos eles. O sorriso de Corine vacilou, para depois retornar em um olhar gélido e desdenhoso. Então vamos ver se você tem essa capacidade, garotinha. Então Corine recarregou sua arma, e seus olhos brilharam em azul quando ela estava prestes a atacar, mas hesitou quando os olhos de Malia brilharam em um vermelho vivo e sangrento. Stiles deu um sorriso irônico. Ah, estou sentindo o cheiro de medo. Para um suposto assassino profissional, você realmente não fez a sua lição de casa, não é? Porque se tivesse feito, teria corrido para o outro lado do planeta e torcido para que Malia nunca o encontrasse. A voz de Corine falhou ligeiramente. Como você é um alfa? Malia deu de ombros preguiçosamente. Tente adivinhar. Corine forçou uma risada fria. Não importa. Assim que eu te matar, recuperarei meu poder, e até me tornarei uma alfa. Então ela apontou a arma para Malia, mas antes que pudesse atirar, Malia se transformou num borrão e desapareceu com uma velocidade que Corine não conseguiu acompanhar. Antes que pudesse reagir, Malia já estava na sua frente, agarrou-a pelo pescoço e a ergueu do chão. Corine engasgou, as garras arranhando o aperto de ferro de Malia. Ela tentou disparar sua arma, mas Malia segurou seu pulso com a outra mão e apertou até os ossos estalarem e a arma cair na estrada. Malia inclinou-se para frente, sua voz um sussurro mortal. Você é fraco. Corine ofegou, lutando para respirar. É porque você roubou meu poder, sua vadiazinha. Os olhos de Malia brilharam ainda mais. Você deveria ir dormir agora. Mas não se preocupe, quando você acordar, eu não vou tomar seus poderes diretamente. Primeiro, vou te proporcionar bons momentos. Corine mal teve tempo de arregalar os olhos em pânico antes de Malia bater com a testa dela contra o crânio com um estalo horrível, deixando-a inconsciente. Então ela carregou pelo pescoço de volta para o jipe e jogou-a no banco de trás como se fosse lixo e disse para Stiles, vamos para casa. Stiles assentiu com a cabeça e dirigiu seu jipe de volta para o rancho. Quando chegaram, Malia levou Corine para um celeiro vazio, a acordou e disse, agora vamos lutar. Vou quebrar todos os seus ossos, repetidamente, até que você não consiga mais se curar. Depois, tomarei seus poderes. Então os dois começaram a lutar, mas o tal lobo do deserto não teve a menor chance. Não foi uma luta, foi um castigo. Osso após osso estalava, cicatrizava e estalava novamente. A fúria fria e implacável de Malia ecoava pelo celeiro, misturando-se aos gritos abafados de Corine enquanto o ciclo se repetia sem piedade. Enquanto isso, Stiles foi até a casa da alcateia e contou a ele sobre o lobo do deserto. Peter recostou-se na cadeira e disse, talvez eu devesse ir ajudá-la também. Stiles balançou a cabeça. Não, Malia não precisa da sua ajuda. Você não consegue ouvir a loba do deserto gritando de dor? E acho que se você for lá agora, vai levar uma surra também. Malia está furiosa. Peter ergueu uma sobrancelha, mas permaneceu em silêncio, ouvindo os gritos distantes e abafados que ecoavam do celeiro. Após um instante, Vitória empurrou a cadeira para trás e se levantou. Chris franziu a testa. Aonde você vai? Vou dizer umas boas verdades para aquela vadia também, disse Vitória, já se dirigindo para a porta. Chris também se levantou com preocupação brilhando em seus olhos. Querida, você está grávida, não deveria. Vitória o interrompeu com um olhar fulminante. Nem tente me impedir. Eu vou. Preciso ver com meus próprios olhos que tipo de mãe seria capaz de assassinar o próprio filho por poder. Chris suspirou em derrota. Tudo bem. Alison, vá com ela e certifique-se de que ela não exagere. Alison assentiu com a cabeça e seguiu sua mãe. Quando Vitória e Alison chegaram ao celeiro, encontraram Corine estirada no chão, ensanguentada, com o braço dobrado num ângulo anormal. Malia estava por perto, de braços cruzados, esperando calmamente que ela se recuperasse antes da próxima rodada. Vitória olhou para Corine com evidente desgosto. Eu simplesmente não consigo entender como uma mãe pode ser tão cruel, disposta a matar a própria filha por poder. Corine apenas retribuiu o olhar, os olhos cheios de veneno, mas sem palavras em sua garganta ferida. Vitória aproximou-se, a voz baixa, mas fria. Eu não sou uma boa pessoa, eu sei disso. Fiz coisas terríveis, e sei que às vezes posso ser cruel, mas jamais pensaria em machucar minhas filhas. Estou disposta a morrer por elas. Então ela se virou para Malia com a expressão suavizando. Querida, posso derrotá-la também? Malia esboçou um sorriso em meio à sua raiva. Fique à vontade. Então Malia e Vitória se revezaram para bater em Corine, enquanto Alison se encostava na parede do celeiro, balançando a cabeça com um suspiro exasperado. Pobre vadia. Quando Corine chegou ao seu limite, Malia cravou suas garras em seu estômago e começou a absorver seus poderes, dizendo, vou tomar todos os seus poderes e te deixar tão fraca quanto um humano normal. Depois, vou te mandar para casa Ishin para passar o resto da sua vida miserável lá. Você vai envelhecer, ficar fraca e finalmente morrer de velhice. Esse será o melhor castigo para você. Vitória disse, não vamos mandá-la para Ishin House, ela pode fugir. Vamos trancá-la no porão da empresa. As celas de lá são melhores do que qualquer prisão. Ela nunca mais verá a liberdade. Malia disse, é um bom plano. À medida que os últimos vestígios de poder de Corine se esvaíam, seu corpo ficou mole. Malia libertou suas garras e se levantou, então pensou em sua família adotiva morta. Ela cobriu o rosto com as mãos e desabou em soluços. Vitória e Alison entraram sem dizer uma palavra, envolvendo-a num abraço apertado. Elas a seguraram até que o tremor cessou e restaram apenas soluços cansados. Finalmente Vitória sussurrou, Alison, diga ao Scott para levar a loba do deserto para uma cela no porão da empresa e deixá-la lá. Eu levo a Malia para casa. Você também deveria vir para casa e passar a noite conosco. Alison assentiu suavemente. Está bem, mãe.
Capítulo 173. Apenas alguns dias antes do início do novo ano letivo, o grupo MC Colpack lançou oficialmente sua empresa de cosméticos. Deram-lhe o nome de Lunaris Cosmetics, um nome escolhido com orgulho pelas meninas. A festa de lançamento aconteceu no rancho. Longas mesas de madeira estavam repletas de comida e bebida, e toda a matilha se reuniu para comemorar. Conforme o sol se punha, a celebração se transformou em uma das festas características da matilha, cheia de dança, guerras de comida, risadas e brincadeiras que duraram até altas horas da noite. No dia seguinte, Scott e Alison caminhavam de mãos dadas por uma loja local, empurrando um carrinho carregado de cadernos, canetas, pastas e outros materiais escolares. Estou animada para voltar para a escola, disse Alison com um sorriso, jogando um pacote de marcadores de texto no carrinho. Mas você não parece nada animada. Scott deu de ombros. Odeio a escola. Mal posso esperar pelo dia em que finalmente acabar. Espero que este ano passe voando. Alison ergueu uma sobrancelha. Você sabe que ainda temos alguns anos de universidade depois disso, né? Scott gemeu. Que tal simplesmente não irmos? Temos dinheiro, temos uma empresa, e tenho quase certeza de que mais idiotas virão atrás de nós eventualmente, podemos simplesmente pegar o dinheiro deles também. Alison riu. E eu que pensava que você queria ser veterinária. Scott piscou. Quem te disse isso? Melissa fez isso. Sim, não. Mudei de ideia. Não quero mais ser um. Então, o que você quer fazer? Scott deu um sorriso irônico. Não sei. Talvez virar fazendeiro por diversão. Ou fazer como Derek e o Peter. Nada. E você? Alison deu de ombros. Talvez bióloga. Ou então fazer faculdade de administração para poder ajudar a gerir a empresa. E mesmo que eu não trabalhe lá, pelo menos possa administrar o nosso dinheiro. Um de nós tem que fazer isso. Scott riu. Então boa sorte com isso, querida. Alison estreitou os olhos em tom de brincadeira. Você realmente não vai para a universidade? Scott suspirou. Ainda não sei. Vou descobrir. O que eu sei é que aonde quer que você vá, eu vou com você. Vamos alugar um apartamento e morar juntos. Não consigo ficar longe da minha garota lobo. Alison sorriu e se encostou nele. Eu também não consigo ficar longe de você. Após terminarem as compras, almoçaram num café aconchegante e depois voltaram juntos para o rancho. Naquela noite, todos os adolescentes se reuniram na casa de Scott e Alison no lago, espalhados pelos sofás e puffs da sala de estar. Stiles bateu palmas dramaticamente. Ok, aviso importante. Depois de amanhã, faremos a prova do escriba sênior. Scott ergueu uma sobrancelha. O quê? Parece chato. Stiles olhou para ele fingindo estar ofendido. Chato. É uma tradição sagrada, Scott. Um rito de passagem. Todo veterano grava suas iniciais embaixo da prateleira do anuário na biblioteca. É importante. Scott afundou no sofá. Não sei. Parece uma perda de tempo. Não é, disse Alison, dando-lhe uma leve cotovelada. Deveríamos ir. Você vai se arrepender se não for. Além disso, quero nossas iniciais gravadas lá juntas. Scott suspirou dramaticamente. Tudo bem, tudo bem. Nós vamos. Mas Stiles, que cheiro é esse? Stiles piscou. Que cheiro? Todos se viraram para ele e torceram o nariz. Cora estreitou os olhos. Você está com um cheiro horrível. Todos nós conseguimos sentir. Stiles suspirou e se acomodou na cadeira. Tenho estado ansioso ultimamente. Malia inclinou-se para a frente. Fale. O que está acontecendo com você? Stiles passou a mão pelos cabelos. Conversei com meu pai outro dia, e ele me disse que não fala mais com nenhum dos amigos do ensino médio. Ele simplesmente perdeu o contato com eles. E isso me fez pensar. E se isso acontecer com a gente também? E se todos nós nos afastarmos? Malia deu um tapa na nuca de Stiles. Você é idiota? Somos uma matilha. Estamos conectados. Não posso viver longe de você ou do resto da matilha. Ela cruzou os braços. Aquele mês que passei na França? Foi desconfortável. Sim, Alison, Chris, Vitória, Lídia e Kira estavam lá comigo, mas não é a mesma coisa. Quando estamos todos juntos aqui no rancho, simplesmente parece certo. Erika assentiu com a cabeça. A Malia tem razão. Quando estou com toda a matilha, me sinto completa. Feliz. Viajar é divertido, mas detesto ficar longe por muito tempo. Boyd acrescentou. Todos nós sentimos o mesmo. Scott inclinou-se para a frente. Como eu disse a todos vocês antes de entrarem para a matilha, fazer parte desta matilha é um compromisso para a vida toda. Então você não precisa se preocupar, Stiles. Ninguém vai a lugar nenhum. A menos, é claro, que você esteja pensando em ir embora. Stiles balançou a cabeça rapidamente. Não, definitivamente não. Quer dizer, eu até queria ser agente do FBI, mas isso significaria ficar longe de vocês. Então, eu não quero mais isso. Isaac perguntou. Então, o que você quer ser agora? Stiles pensou por um segundo. Talvez eu me torne um delegado. Trabalhe com meu pai. Isaac se virou para Scott. E você? Scott deu uma risadinha. Curiosamente, eu tive essa mesma conversa com a Alison mais cedo. E acho que finalmente entendi. Alison olhou para ele com curiosidade. Sério? Scott assentiu com um sorriso. Sim, quero ser pai em tempo integral. Eu e a Alison teremos vários filhos e eu cuidarei deles. Alison ergueu uma sobrancelha. Você está brincando, né? E quando você diz um monte, de quantos estamos falando? Scott deu um sorriso irônico. Não sei, 6, 10? Vamos viver muito tempo, e como você é uma lobisomem, não terá problemas durante o parto. Podemos ter quantos quisermos. Ele se inclinou para mais perto com um sorriso zombeteiro. Você disse que queria ajudar a administrar a empresa, mas acho que você deveria ficar em casa comigo e criar nossos filhotinhos de lobo juntos. Alison revirou os olhos, mas sorriu. Eu não sou uma coelha, Scott. Mas, ter alguns filhos parece legal. Ok, eu topo. Mas vamos esperar alguns anos.
Pelo menos até terminarmos a universidade. Lydia olhou fixamente para eles. Vocês dois estão falando sério? Vocês realmente querem ter um monte de filhos? Alison deu de ombros. Parece divertido. Você não quer ter filhos algum dia? Lydia hesitou. Não sei, nem sequer tenho namorado. Enquanto os outros começavam a conversar e debater sobre futuros filhos, Scott recostou-se nas almofadas do sofá, com um sorriso discreto no rosto. Os doutores do medo são os próximos, pensou ele. E suas quimeras? O que significa mais habilidades para mim e para Matilha? Só espero que as quimeras tenham algumas boas. Alison deu um tapa repentino na nuca dele. Você está sorrindo como um idiota de novo. Que pensamento impuro você está tendo desta vez? Scott esfregou a cabeça, fingindo fazer uma careta. Ai, isso dói. É mesmo, disse Alison, revirando os olhos. No que você estava pensando? Scott a abraçou com um sorriso travesso. Eu estava pensando na Alison peluda. Faz um tempo que não a vejo, e estou com muita saudade dela. Alison ergueu uma sobrancelha, divertida. Bem, talvez eu deixe você conhecê-la esta noite. Os olhos de Scott brilharam. Que ótimo! Nesse caso, provavelmente deveríamos expulsar os convidados. Lydia, que estava sentada perto, elevou a voz. Você sabe que podemos te ouvir, né, seu pervertido? Scott deu de ombros. Eu sei. É por isso que estou dizendo a todos vocês para serem sensatos e irem embora. Alison revirou os olhos. Não deu ouvidos a ele. Vocês deveriam ficar para o jantar. Scott protestou. Nós nem temos comida aqui. Se eles querem jantar, que vão para o galpão. Alison cruzou os braços. A geladeira está cheia. Scott se virou para o grupo. Ei, pessoal, como seu alfa, ordeno que todos vocês se retirem. Eu e Alison temos algo muito importante a fazer. Alison lançou-lhe um olhar fulminante. Scott, vá fazer o jantar, ou você não vai conhecer a garota lobo hoje à noite. Scott gemeu. Droga. O resto da matilha riu. Stiles recostou-se, sorrindo. Nossa, estou completamente apaixonado. Scott apontou para ele. Stiles, venha me ajudar a fazer o jantar. Stiles levantou as mãos. Eu não sei cozinhar. Scott agarrou-o pelo braço e arrastou-o em direção à cozinha. Então pique as cebolas. Boyd, Isaac, Aiden, Liam, vocês também vão ficar responsáveis pela cozinha. Os rapazes seguiram a contragosto, reclamando sem muita convicção enquanto se juntavam à festa. Após o jantar, todos finalmente deixaram a casa no lago, ainda rindo e satisfeitos com a refeição. Assim que a porta se fechou atrás do último convidado, Scott se virou para Alison e a olhou com expectativa. Alison suspirou e sorriu. Tudo bem. Então 2 orelhas de lobo brancas e macias surgiram no topo de sua cabeça, e um rabo branco e fofo apareceu atrás dela. Os olhos de Scott se arregalaram de alegria. Ele soltou um uivo brincalhão, pegou Alison nos braços e a carregou em direção ao quarto enquanto ela ria, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. E naquela noite, eles tiveram uma noite muito selvagem e muito peluda juntos. Capítulo 174. O sol filtrava-se suavemente pelas cortinas da casa do lago, lançando uma luz dourada e delicada sobre o quarto. Scott despertou, ainda enrolado nos lençóis, com um sorriso sonolento no rosto enquanto se virava para olhar ao lado. Alison estava encolhida contra ele, sua respiração lenta e tranquila. Seus cabelos estavam lindamente bagunçados, e seu braço repousava sobre o peito dele. Scott sorriu e se inclinou, dando-lhe um beijo suave na testa. A noite passada foi ótima, pensou ele com uma risada suave, tomando cuidado para não acordá-la. Ele saiu da cama silenciosamente, se espreguiçou e foi para o banheiro tomar um banho rápido, sorrindo o tempo todo. Lá embaixo, o aroma de ovos e torradas recém-preparados começou a preencher o ar enquanto Scott se movia pela cozinha com uma desenvoltura prática. Ele empratou a comida no exato momento em que passos suaves se aproximaram por trás dele. Uma mão familiar deu um tapa na bunda dele. Bom dia, bonitão, disse Alison, dando uma mordidinha brincalhona na orelha dele. Scott deu um pulo, com os olhos arregalados, e cobriu o traseiro com as mãos. Ali, me sinto violado, disse ele em tom de voz fingidamente agudo. Alison riu e revirou os olhos. O quê? Não posso te dar um tapa na bunda de vez em quando? Não, você não pode, disse Scott, apontando dramaticamente para ela. Dar um tapa na bunda é meu direito como homem. Você não pode simplesmente tirar isso de mim. Alison fez beicinho, com os braços cruzados. Isso é sexista e totalmente injusto. Scott a abraçou. Mas se você continuar me proporcionando noites como a de ontem, talvez eu deixe você me dar uns tapas, de vez em quando. Ela deu um sorriso irônico e sussurrou, fechado. Eles se beijaram suavemente, o ritmo da manhã tão natural e confortável quanto a luz do sol que entrava pela janela. Alison ajudou a pôr a mesa, e as duas sentaram-se para comer juntas, trocando sorrisos discretos e olhares cúmplices. Assim que o café da manhã terminou e a louça foi lavada, cada uma pegou uma cadeira e caminhou até o lago. A água calma refletia o céu azul, e os pássaros cantavam nas árvores. Scott lançou a linha de pesca enquanto Alison se acomodava ao seu lado com os pés na água. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, simplesmente apreciando a tranquilidade e a brisa. Alison encostou-se no braço de Scott, com os olhos fixos nas suaves ondulações do lago. Minha vida mudou tanto desde que te conheci. Scott olhou para ela de relance, sorrindo. Para melhor, espero? Claro, disse ela suavemente. Antes de você, minha vida era meio entediante. Só eu e meus pais, sempre nos mudando de um lugar para o outro. Eu nem sabia qual era o trabalho deles de verdade. Ela deu uma risadinha. Mas depois que te conheci, tudo mudou.
Salvamos muitas vidas, e sim, também tiramos algumas. Mas eu não trocaria a vida que tenho agora por nada. Scott beijou o topo da cabeça dela. Eu também, meu amor. Eu também. Alison sorriu e disse, ainda me lembro do dia em que você me levou para a floresta e me contou sobre o sobrenatural. Quando você se transformou na minha frente pela primeira vez, aquele foi o melhor dia da minha vida. Foi isso mesmo? Perguntou Scott, dando uma risadinha. Alison assentiu com a cabeça. Naquele dia, descobri que você me amava. Mas mais do que isso, você confiava em mim. Confiava o suficiente para me contar seu segredo, mesmo eu vindo de uma família de caçadores. Você me contou sobre o seu mundo e sobre a história da minha família. Fiquei tão emocionada que não consegui dormir naquela noite. Scott deu uma risadinha. Sabe, eu queria ter te contado antes. Só estava com medo de que sua tia psicótica descobrisse sobre mim e fizesse alguma besteira. Eu não teria deixado ela te machucar. Eu não estava preocupado com isso, disse Scott. Eu estava preocupado em ficar com raiva e matá-la. E aí você me odiaria por isso. Alison ficou em silêncio por um momento. Queria dizer que não me importaria, mas naquela época eu não sabia quem Kate realmente era. Eu a amava. Ela era divertida. Mamãe era rigorosa e papai estava sempre ocupado, mas Kate era como a irmã mais velha legal que me mimava. Eu a achava melhor, até descobrir a verdade. Culpa aquele monstro do Gerard pelo que ela se tornou. Scott estendeu a mão e pegou a dela. Vamos parar de falar de coisas tristes. Agora você tem uma irmã de verdade, Amalia, uma família grande, e daqui a alguns meses, você também terá um irmãozinho ou irmãzinha. Os olhos de Alison brilharam. Mal posso esperar para conhecer o bebê. O que você espera? Uma irmã ou um irmão? Não importa, disse Alison. De qualquer forma, eu os amarei com tudo que tenho. Scott sorriu. Acho que toda a matilha vai gostar. Nesse instante, a vara de pesca de Scott deu um puxão repentino. Ele a agarrou com reflexos rápidos e recolheu a linha. Oh, parece que peguei uma, disse ele com um sorriso. É uma truta e uma grande por sinal. Devo guardá-la para o almoço ou devolvê-la à água? Alison inclinou-se para mais perto para dar uma olhada. Fique com ele. Pegue mais um e teremos uma refeição decente. Faz tempo que não comemos peixe. Scott assentiu com a cabeça. Muito bem, então. Ele colocou o peixe em um balde, lançou a linha novamente e sentou-se ao lado de Alison. Ficaram sentados em silêncio tranquilo por um tempo, trocando palavras suaves e apreciando a serenidade do lago. Logo ouviram passos se aproximando. Derek e Braeden chegaram à casa no lago e foram até eles. Depois de se cumprimentarem, Derek foi direto ao ponto. Scott, você pode dar a mordida para o Braeden agora? Scott olhou para Braeden seriamente. Tem certeza? Você sabe que se eu te der a mordida, é para a vida toda. Sem volta. Você será um de nós para sempre. Braeden assentiu sem hesitar. Tenho certeza. Não tenho para onde ir, e minha obsessão pelo lobo do deserto finalmente acabou. Quero ficar aqui. Quero pertencer a algum lugar. Então, por favor, me dê a mordida. Scott se levantou e estendeu a mão. Tudo bem. Me dê seu braço. Braeden arregaçou a manga e Scott mordeu com delicadeza, mas firmeza, seus olhos brilhando em vermelho por um breve instante. Quando terminou, Braeden fez uma careta, mas logo se recompôs. Bem-vindo à matilha, disse Scott com um sorriso. Amanhã é lua cheia, então veremos em que você vai se transformar. Braeden deu um sorriso irônico. Espero que seja algo incrível. Alison olhou para ela. Então, qual é o seu plano agora? O Noah já me ajudou a conseguir um emprego na delegacia, disse Braeden. Então acho que agora serei um policial. Parece certo. Derek olhou para Scott. Você tem outra vara de pesca? Também estou com vontade de pescar. Sim, disse Scott, apontando para a varanda. Tem alguns lá fora. Stiles, Isaac Boyd e Chris gostam de pescar aqui, então sempre deixam suas varas de pescar. Derek pegou uma vara de pesca e duas cadeiras, entregando uma para Braeden. Em seguida, posicionou-se ao lado de Scott e lançou sua linha no lago. Pouco tempo depois, Stiles e os outros também chegaram. Bom dia, gritou Stiles. Você está pescando? Então vamos fazer uma competição. Quem perder vai ter que nos levar para jantar num restaurante chique hoje à noite. Isaac Boyd, Aiden e Liam concordaram com entusiasmo. Estamos dentro. Lydia aproximou-se e lançou um olhar significativo para Alison. Você não apareceu para o café da manhã hoje. Alison sorriu casualmente. Scott e eu decidimos dormir até mais tarde e ficar em casa hoje. Lydia ergueu uma sobrancelha. Faz sentido. Considerando quão alto vocês dois estavam ontem à noite, estou surpresa que ainda estejam acordados. Alison revirou os olhos. Lydia, eu já te disse para parar de ouvir atrás da porta. Então ela se virou para as outras. Bem, meninas, vamos entrar e conversar. Deixem os meninos fazerem a competiçãozinha de pesca deles. Malia balançou a cabeça. Podem ir, meninas. Eu também quero pescar. Não estou com vontade de conversar sobre coisas de menina. Alison riu. Tudo bem, faça como quiser. Ela entrou em casa com Lydia, Braeden, Cora, Erika e Kira, deixando Malia do lado de fora com os meninos, pescando, relaxando e conversando sobre tudo e nada. Por um instante, pareceu que tudo estava bem em BA com Rios. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 175. Era noite de lua cheia, e a Alcateia MC Call se reuniu em frente à sede da Alcateia para testemunhar a primeira transformação de Braeden. Stiles, ao lado de Scott, cutucou. Então, o que você acha que ela é? Scott cruzou os braços. Já sabemos que ela é uma gata depois de vermos suas garras esta manhã. Eu sei, eu estava lá, respondeu Stiles. O que eu quis dizer é, que tipo de gata ela é? Scott deu de ombros. Vamos descobrir em breve. Braeden deu um passo à frente e olhou para a lua, mal visível através das densas nuvens de tempestade.
Quando sua luz atingiu seu rosto, seus olhos mudaram e brilharam em dourado. Momentos depois, seu corpo começou a se transformar. Ossos estalaram, pelos brotaram e em segundos, Braeden estava completamente transformada em uma pantera negra. Stiles murmurou, nossa, que tipo de gato é esse? Chris disse, ela é uma leoparda, mas por causa de sua pelagem preta, sua espécie é conhecida como pantera lobisomem ou mais precisamente gato-sombra. Derek, passando a mão suavemente pelas costas de Braeden, ergueu uma sobrancelha. Gato das sombras? Você quer dizer como os metamorfos conhecidos como assassinos da noite? Vitória assentiu com a cabeça. Exatamente. Eles conseguem se teletransportar por curtas distâncias usando sombras. Braeden tente. Braeden estreitou os olhos brilhantes e concentrou-se. Num piscar de olhos, dissolveu-se num redemoinho de névoa negra e reapareceu a 8 metros de distância, silenciosa como um sussurro. Legal, disse Stiles. É tipo a teletransportação das sombras do Scott. Com a transformação completa e a chuva começando a cair, o grupo voltou para dentro de casa para jantar juntos. Mais tarde naquela noite, 23 horas. Os adolescentes se reuniram em frente à casa da matilha, prontos para a tradicional cerimônia do escriba sênior. Liam correu até eles por trás. Posso ir com vocês? Stiles levantou a mão. Não, isso é coisa de veterano, e você não é veterano. Liam franziu a testa. Vocês vão dar uma festa depois de escreverem as iniciais? Não, disse Stiles. Não vai ter festa nenhuma. Então, vocês vão para a escola à noite só para gravar seus nomes na madeira? Parece vandalismo estúpido para mim. Por que eu não posso ir? Stiles engasgou. Não é vandalismo, e não é estúpido. Scott, fale com seu beta. Scott deu uma risadinha. Tudo bem, Liam. Não chame essa coisa de escriba sênior de estúpida. É muito importante para o Stiles. E você pode vir se quiser. Stiles ergueu os braços. Você está mimando ele. Deveria ser mais rigoroso. Eu não sou o pai dele, disse Scott, com um sorriso irônico. Enquanto isso, Alison percebeu Lydia olhando fixamente para o céu. O que foi? Você está quieta faz um tempo. Lydia franziu a testa. Não gosto deste tempo. Parece errado. Como se algo ruim estivesse para acontecer. E como se fosse combinado, um forte trovão ecoou pelo céu, seguido por um raio que atingiu uma árvore não muito longe do rancho. Momentos depois, começou a chover forte. Scott olhou para a tempestade e depois para o grupo. Muito bem, Lydia, pare de pensar tanto nisso. Seja o que for que venha, nós lidaremos com isso juntos. Agora vamos para a escola. Todos correram para seus carros e dirigiram em meio ao aguaceiro em direção à escola de Beacon Hills School. Depois de escreverem suas iniciais embaixo da estante do anuário, dando continuidade à tradição do escriba sênior, Scott e sua turma saíam da escola às pressas sob a chuva forte. Mas assim que se aproximaram dos carros, uma figura estranha surgiu das sombras, alta, pálida e coberta por uma gosma preta e viscosa. Stiles olhou para o homem e disse, quem é você? E o que é toda essa gosma? Você é algum tipo de lodo ou algo assim? Scott estreitou os olhos e o reconheceu instantaneamente. Pensou, se bem me lembro, o nome dele é Belasco. Ele é a primeira quimera que Scott conheceu na série Teen Wolf. Belasco olhou para Scott e disse, estou aqui por você. Para mim? Perguntou Scott. Quem é você afinal? Sou um fã devoto, respondeu Belasco. Vim em busca do verdadeiro Alpha, aquele que derrotou Deucalion e quebrou os Argents. Stiles disse, bem, cara do golpe, sinto muito em te desapontar, mas não foi o Scott quem derrotou o Deucalion, e os Argents definitivamente não estão derrotados. Quem te deu essa informação claramente não entende nada do assunto. Belasco hesitou por um segundo, com uma expressão momentaneamente confusa. Então rosnou, não importa. Vim pelos seus poderes, Scott. E então ele atacou. Scott disse calmamente, Lida. Lida deu um sorriso irônico e num instante estava diante de Belasco, que avançava em sua direção. Suas garras rasgaram o peito dele, paralisando-o com seu veneno. Belasco caiu no chão, paralisado da cabeça aos pés, e disse, o que está acontecendo comigo? Scott aproximou-se calmamente e chutou na cabeça, deixando-o inconsciente. Então ele olhou para os outros. Vocês conseguem sentir o cheiro? Cora sentiu com a cabeça, franzindo a testa. Tem alguma coisa errada com ele. Ele tem um cheiro estranho. Isaac agachou-se perto de Belasco, que estava inconsciente. Não sei como descrever, mas ele tem um cheiro falso, como se não fosse um ser sobrenatural de verdade. Lydia disse Scott. Tente ler as memórias dele. Vamos ver quem o enviou. Lydia colocou a mão na cabeça de Belasco e começou a ler suas memórias, mas logo ele começou a ter uma convulsão e um líquido prateado começou a vazar de sua boca. Ao ver isso, Lydia parou e disse, o nome dele é Belasco. Ele foi enviado aqui em uma missão, eliminar a ameaça para quem o transformou nisso. Erika perguntou, nós somos a ameaça? Lydia balançou a cabeça. Ele está aqui apenas pelo Alpha verdadeiro. Ele quer absorver os poderes de Scott com suas garras e depois matá-lo. Suas garras parecem ser como as nossas, ele consegue roubar poderes através delas. Stiles deu um passo à frente. Você viu quem o mandou? Infelizmente não. Quando eu estava prestes a ler o resto de suas memórias, ele começou a ter uma convulsão. Como uma alma penada, eu sabia que se insistisse, o mataria. Quem quer que esteja por trás disso é muito cauteloso e não quer que ninguém descubra seu paradeiro. Scott disse, bem, vamos levá-lo de volta para o rancho e mostrá-lo ao resto da matilha, depois nos livramos dele. Mas antes que pudessem se mover, todos os membros da matilha viraram a cabeça na mesma direção. Alguém estava chegando, e rápido. Um instante depois, um lobisomem surgiu em meio à tempestade, encharcado pela chuva. Ele parou, encarando Scott e sua matilha, e depois Belasco, que jazia inconsciente no chão. Bem, disse o recém-chegado. Parece que estou atrasado. Scott deu um passo à frente. E você é?
O estranho voltou à forma humana, um rapaz no final da adolescência, com olhos penetrantes e uma expressão presunçosa. Você não se lembra de mim, né? Acho que estou um pouco diferente desde a 4ª série. Lydia inclinou a cabeça e sussurrou, bem, ele é bonito. Scott olhou para Stiles. Cara, você se lembra de quem é esse cara? Stiles apertou os olhos. Não, de jeito nenhum. Scott murmurou, nem me lembro de estar na 4ª série. O que a gente fazia naquela época? Brincava com insetos ou algo assim? Stiles deu um sorriso irônico. Provavelmente estávamos brincando com a doce Roxy naquela época. Scott gemeu. Qual é, cara? Você não precisava envolver a pobre Roxy nisso. Alison ergueu uma sobrancelha. Espere, quem é Roxy? Stiles disse, a cachorra do Scott. Ela foi morta por outro cachorro quando éramos crianças. Scott suspirou. Pobre e doce Roxy. Que ela descanse em paz. Então ele se virou para o estranho. Afinal, quem é você mesmo? O garoto deu um sorrisinho presunçoso. Meu nome é Tel Haeken. Éramos amigos e colegas de classe na 4ª série. Scott franziu a testa. Não me lembro de nada. Meu único amigo na infância era o Stiles. Enfim, o que você quer? Tel ficou confuso por um segundo. Não era assim que ele havia imaginado que o reencontro deles aconteceria. Ele pigarreou sem jeito e disse, há alguns meses, ouvi rumores sobre um alfa em Beacon Hills, e não um alfa qualquer, mas um alfa verdadeiro. E quando descobri que o nome dele era Scott McCall, eu não conseguia acreditar. Ele continuou, e então eu ouvi dizer que você derrotou Deucalion e seu bando. Scott cruzou os braços. Quem te disse isso se enganou. Eu não derrubei Deucalion. Tel piscou. Então o que aconteceu com ele? Ninguém o viu desde que chegou a Beacon Hills com sua matilha. Stiles deu um sorriso irônico. Bem, ele virou cinzas e desapareceu. Afinal, ele é conhecido como Lobo Demônio, e demônios são conhecidos por terem habilidades estranhas como essa. Tel se virou para Aiden. E quanto ao resto da matilha de Deucalion? Aiden estreitou os olhos. Já chega de perguntas. Diga-nos apenas o que realmente o trouxe aqui. Tel olhou para Scott. Quero me juntar à sua matilha. Scott não hesitou. Então, sinto muito. A resposta é não. Tel franziu a testa. Por que não? Scott deu de ombros. Porque eu disse. Tel cerrou os dentes. Você mudou, McCall. Você não é como eu me lembrava. Scott respondeu. É bem, crescer faz isso com as pessoas. Tel suspirou, percebendo que não estava chegando a lugar nenhum. Tudo bem. Entendi. Não sou bem-vindo aqui. Vou embora. Ele se virou para sair, mas Alison deu um passo à frente. Espere. Tel fez uma pausa. O que é isso? Você conhece Belasco? Perguntou ela. Tel hesitou. Não. Cora cruzou os braços. Você acabou de mentir. Tel suspirou. Tudo bem. Eu o encontrei uma vez. Ele disse que estava atrás do alfa verdadeiro, foi assim que o conheci. Vim aqui para ajudar Scott a lutar contra ele. Scott balançou a cabeça. Bem, obrigado pela preocupação. Pode ir agora, Léo. Tel franziu a testa. É Tel. Tanto faz, disse Scott, virando-se. Só vai embora. Tel se afastou com a mente a mil. McCall é muito diferente do que eu imaginava. Preciso encontrar outra maneira de me aproximar dele. Talvez eu deva começar pelo bando dele, talvez uma garota. A ruiva parece interessada em mim. Assim que Tel saiu, Lydia foi a primeira a falar. Scott, aquele cara me lembra muito Belasco. Scott assentiu com a cabeça. É, ele também não é um metamorfo de verdade. E está cheio de mentiras. Stiles murmurou, então a gente devia ter matado o cara. Alison ergueu uma sobrancelha. Você realmente o odeia, não é, Stiles? Por quê? Stiles cruzou os braços. Não sei. Só sei. Ele me passa uma má impressão. Scott deu um tapinha nas costas dele. Não se preocupe. Se ele tentar machucar a matilha, eu deixo você ensiná-lo a virar cinzas. Igualzinho a Deucalion. Stiles deu um sorriso malicioso. Com prazer. Scott olhou em volta. Certo, vamos voltar para casa. Agora, quem se voluntaria para levar o cara do golpe no carro? Todos se afastaram. Stiles gemeu. É só abrir um dos seus portais das sombras e jogá-lo por cima. Scott assentiu com a cabeça. Levantou a mão e abriu um portal de sombras grande o suficiente para os carros passarem. Então virou-se para Alison e entregou-lhe as chaves. Dirija o carro e siga-me. Ele agarrou o corpo inerte de Belasco e entrou no portal, e Alison e os outros o seguiram através do portal em seus carros, voltando para o rancho. Capítulo 176. Scott atravessou o portal das sombras, arrastando Belasco inconsciente atrás de si. Um instante depois, Alison e os outros também atravessaram o portal com seus carros, estacionando perto da casa da alcateia. Em frente à casa, Melissa e os outros adultos estavam sentados em cadeiras ao redor de uma fogueira. Melissa ergueu os olhos quando Scott se aproximou, arrastando um homem coberto de gosma pela grama. Scott, disse ela, arqueando uma sobrancelha. Quem é esse? Scott deixou Belasco cair na frente deles com um baque surdo. Ele veio atrás de mim. Disse que queria absorver os poderes do alfa verdadeiro. Quando Lydia tentou ler suas memórias, descobrimos que ele foi enviado por alguém que me vê como uma ameaça e quer me eliminar. Parece que outro plano maligno está sendo tramado em Beacon Hills. Chris franziu a testa. Você descobriu quem o enviou? Lydia, que acabará de chegar com Stiles e os outros, balançou a cabeça. Não. Quem quer que esteja por trás dele garantiu que não conseguíssemos rastrear nada. Quando tentei ler mais a fundo, ele teve uma convulsão e começou a expelir um líquido prateado pela boca. Scott olhou para Melissa. Mãe, o que você percebe pelo cheiro dele? E qual é a sensação que você tem ao vê-lo? Melissa agachou-se ao lado de Belasco, estudando-o atentamente. Ele se sente mal. E por que ele não voltou à forma humana mesmo estando inconsciente? Scott disse, não sei exatamente o que está acontecendo, mas de uma coisa tenho certeza, ele não é um lobisomem nato. Doutor, dê uma olhada e nos diga o que você acha.
Deaton ajoelhou-se ao lado de Belasco e começou a examiná-lo. Vitória também começou a se aproximar, mas Chris a deteve, segurando-a pelo braço. Não chegue muito perto daquilo. Não se preocupe muito, eu vou ficar bem, disse Vitória. Nós somos imunes a venenos e vírus, lembra? Talvez você esteja, respondeu Chris. Mas o bebê não está. Por favor, fique longe. Vitória não discutiu. Ela também estava preocupada com o bebê. Tudo bem, vou ficar aqui. Um instante depois, Deaton se levantou. Não precisa se preocupar com infecção. O líquido prateado é mercúrio. E Scott tem razão. Esse homem não é um metamorfo nato. Olhe para as garras dele. Aquilo não são garras afiadas. Ele continuou. Lembra quando falamos sobre quimeras? Este homem é uma delas, um monstro criado pelo homem. Stiles inclinou a cabeça. Uma quimera? Como aquelas criaturas com as quais lutamos no ano passado? Frank, 01, 02 e 03. Frank, 01, 02 e 03 eram metamorfos que foram modificados, explicou Deaton. Mas esse cara, ele era apenas um humano normal, transformado pela ciência ou por algum processo antinatural. Peter cruzou os braços. Então, qual é a diferença? Os Franks ainda eram metamorfos de verdade. Isso significa que eles tinham as fraquezas usuais, acônito, sorveira, coisas do tipo. Mas esse cara? Ele pode não ter nenhuma dessas fraquezas. Ele não é real. Ele é sintético. Stiles acrescentou. Aliás, as garras dele podem absorver poderes, assim como as nossas. A expressão de Melissa escureceu. O quê? Então não podemos mantê-lo por perto. Scott, queime-o e suas garras até virarem cinzas. E a propósito, o que aconteceu com a adaga que você pegou da Alcateia Cerberus? Eu destruí, disse Scott. Melissa assentiu com a cabeça. Ótimo. Então mate esse cara e queime-o agora mesmo. Espere, interrompeu Lydia dando um passo à frente. Deixe-me tentar algo primeiro. Ela deu um passo à frente e encarou Belasco, concentrando-se. Logo Belasco acordou sobressaltado e gritou de agonia. Seu peito se abriu grotescamente, e 7 corvos negros irromperam de seu torso e voaram para o céu. Em seguida, desceram em círculos e pairaram silenciosamente ao redor de Lydia. Liam virou-se imediatamente para o lado e começou a vomitar. Stiles piscou. Droga, eu sabia que você era má, Lydia, mas não sabia que era tão cruel. Isso é combustível para pesadelos. Quando foi que você colocou seus corvos dentro dele? Lydia revirou os olhos. Eu não fiz isso. Alguém já colocou essas criaturinhas dentro dele. Eu só senti algo familiar nele desde a primeira vez que o vimos, então me concentrei, e isso aconteceu. Ela ergueu o braço e um dos corvos pousou delicadamente nele. Era um pouco maior que um corvo normal. Lydia examinou a criatura e disse, esses não são corvos comuns, são sobrenaturais. Como o sapo gigante que encontramos na floresta, lembra? Scott aproximou-se de Lydia e olhou para o corvo empoleirado calmamente em seu braço. Quais são os poderes deles? Perguntou ele. Lydia acariciou suavemente as penas do corvo. Possessão. Eles podem possuir outras criaturas, como os vagalumes de Stiles. Scott ergueu uma sobrancelha. Então, você consegue controlá-los? Lydia assentiu com a cabeça. Sim, e se eles possuírem alguém, então eu poderei controlar essa pessoa através deles. Scott sorriu. Então fique com eles e cuide deles. Sim, irei, disse Lydia, retribuindo o sorriso. Scott se virou e caminhou até o corpo de Belasco. Ele abriu um portal sombrio para a floresta, atravessou-o com o corpo e depois de reduzi-lo a cinzas retornou. Ele então caminhou até Liam, que ainda estava um pouco pálido e trêmulo por ter testemunhado a morte horrível de Belasco. Scott deu um tapinha no ombro dele e disse gentilmente, você deveria se acostumar. Este é o nosso mundo, e você faz parte dele agora. Mas um conselho, tente não assistir Stiles lutar. Ele faz coisas assustadoras com os oponentes dele. Ei, protestou Stiles. Eu não sou assustador. E se você está falando daquele cara do cavalo, aquilo foi um acidente. Eu não sabia que ele ia, você sabe, se cagar. Liam piscou. O quê? Isaac riu. Se você acha que corvo saindo do peito de alguém é ruim, espere até ver um cara morrer de diarreia explosiva. Stiles gemeu. Vamos lá, pessoal. Foi só um acidente. Alison interrompeu. E quanto ao Sr. Harris? Stiles bufou. Harris foi só um covarde que se mijou de medo. Não foi minha culpa. Alison deu um sorriso irônico. Se você diz. Scott pigarreou. A propósito, encontramos outra quimera esta noite. Um lobisomem. Derek ergueu uma sobrancelha. Outro? Ele ainda está vivo? Ele não nos atacou, então o deixamos ir, respondeu Scott. Mas se houver um segundo, provavelmente existem mais quimeras em Beacon Hills. Noah gemeu. Ótimo. Era exatamente o que me faltava. Scott sorriu. Vejam pelo lado bom, mais quimeras significam mais habilidades para nós. Então, a temporada de caça às quimeras está oficialmente aberta, pessoal. Liam inclinou a cabeça. Temporada de caça aberta? O que é isso? Stiles deu um sorriso irônico. Temporada de caça significa o período anual em que as restrições à caça de certos tipos de animais selvagens são suspensas. Liam franziu a testa. Então, agora vamos caçar pessoas parecidas com aquele cara, Tel? Stiles balançou a cabeça. Só os maus. Se encontrarmos alguma quimera boa que precise de ajuda, nós a ajudaremos se pudermos. Ah, Liam assentiu. Certo. Chris cruzou os braços. Mais importante ainda, precisamos descobrir quem está criando essas redes. Já que eles veem Scott como uma ameaça, isso significa que estão planejando algo grande em Beacon Hills e têm medo de que Scott os impeça. Stiles suspirou. Isso vai ser um pouco difícil. Scott assentiu com a cabeça. A gente acaba resolvendo. Sempre resolvemos. Noah disse, Parrish, Braeden e eu vamos tentar encontrar quaisquer quimeras na cidade. Esperamos que elas nos levem a quem quer que esteja por trás delas. Scott passou o braço em volta dos ombros de Alison. Boa noite, pessoal.
hora de descansar, temos aula amanhã. Liam, não fique acordado até muito tarde. Scott e Allison saíram, indo em direção à casa no lago. Liam murmurou, como se eu fosse conseguir dormir depois do que vi esta noite. Stiles passou o braço em volta do ombro dele. Quer que eu te coloque na cama e cante uma canção de ninar? Liam o empurrou. Não, mas eu agradeceria se você não gemesse a noite toda e nos mantivesse acordados. Lydia acrescentou com um suspiro. Ele tem razão, Stiles. Você é muito irritante. Malia pegou a mão de Stiles. Não dê ouvidos a eles. Você pode reclamar o quanto quiser. Stiles sorriu. Você tem razão, amor. Não vou dar ouvidos aos invejosos. Vamos para o nosso quarto e nos divertir. Então Stiles e Malia entraram na casa da alcateia. Chris lançou um olhar fulminante para Noah. Noah, precisamos ter uma conversa séria sobre seu filho sem vergonha e estúpido. Noah tossiu. Que filho? Eu não tenho filho. A Giza, vamos para casa. Ele agarrou a Giza rapidamente e fugiu às pressas, deixando Chris resmungando enquanto Vitória o arrastava em direção à própria casa, enquanto o resto da matilha caía na gargalhada. Capítulo 177. Na manhã seguinte, Scott e Allison acordaram e, depois de tomarem banho juntos, foram para a casa da alcateia tomar o café da manhã. Ao chegarem, encontraram Lida do lado de fora alimentando e brincando com seus novos animais de estimação, os 7 corvos sobrenaturais. Scott ergueu uma sobrancelha e disse, bom dia, esquisito. Lydia sorriu. Bom dia, pessoal. Allison sorriu. Parece que você está gostando muito dos seus novos animais de estimação. Lydia sentiu com entusiasmo. Sim, eles são fofos e muito mais inteligentes do que os corvos comuns. Como assim? Perguntou Allison, intrigada. Bem, os corvos que eu controlava antes só obedeciam aos meus comandos. Mas estes, eles conseguem falar comigo. E eu consigo entender o que eles dizem. Scott piscou. Espera aí, falar? Tipo, palavras de verdade? Lydia deu de ombros. É mais parecido com a forma como uma criança de 3 ou 4 anos fala. Elas não conseguem formar frases completas, mas eu ainda entendo o que querem dizer. Por exemplo, elas têm medo de você. Scott apontou para si mesmo. Lydia disse, sim. Pelo que entendi deles, eles te chamam de algo como um monstro. Mas eu disse para eles não terem medo de você e eles me ouviram. Scott deu um sorriso irônico. E se eu liberasse minha aura agora mesmo? Nem pense nisso, advertiu Lydia. Eles podem se matar de medo. Scott riu. Relaxa, eu só estava brincando. Allison deu uma risadinha. Vamos tomar café da manhã. Vamos nos atrasar para o primeiro dia de aula. Os 3 entraram, foram direto para a cozinha e se juntaram ao resto do grupo para o café da manhã antes de irem para a escola. Na escola, Allison, Lydia e Kira entraram na aula de biologia avançada e ficaram surpresas ao ver Scott já sentado na sala. Lydia estreitou os olhos. Você não disse que não queria ser veterinária? Scott deu de ombros. Sim, eu fiz. Então por que você está aqui? Bem, disse Scott casualmente. Eu gosto de biologia. Além disso, a Allison também está nessa aula então. Lydia gemeu. Você não pode dar um pouco de espaço para ela? Por que eu faria isso? Respondeu Scott com um sorriso. Para que ela não se canse de você. Allison abraçou o braço de Scott. Nunca vou me cansar dele. Não me importo de ficar com ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lydia revirou os olhos. Aff, vocês dois são tão chatos. Nesse instante, Theo entrou na sala de aula, acenou com a cabeça para Scott e disse com um sorriso. Bom dia, Scott. Scott olhou para cima. Olá, qual era o seu nome mesmo? Allison deu um sorriso irônico. Acho que ele disse que se chamava Rio. Scott sorriu. Certo. Bom dia, Rio. É Theo, disse Theo secamente. Meu nome é Theo. Ah. Scott se virou para Allison. Então, do que estávamos falando antes de Rio nos interromper? Allison sorriu. Não seja mal educada. Ele disse que se chama Léo. O sorriso de Theo desapareceu. Você está fazendo isso de propósito, MC Cole? Eu te ofendi ou algo assim? Scott olhou nos olhos. Sim, você mentiu para mim ontem. Você conhece aquele cara, Belasco. Não se dê ao trabalho de repetir as mesmas besteiras que disse antes. Não acredito. E para ser sincero, eu não gosto de você. Então, se você sabe o que é bom para você, fique bem longe de mim e da minha matilha. Ou você vai se arrepender. Theo não disse nada e caminhou silenciosamente até o fundo da sala de aula, sentando-se sozinho. Nesse instante, a professora entrou, e imediatamente Scott, Allison, Lydia e Kira viraram a cabeça em sua direção. Allison disse telepaticamente. Gente, aquela mulher é uma lobisomem. Scott respondeu. E sim, e ela também é uma alfa. Allison acrescentou. Acho que já a vi antes, só não consigo me lembrar onde. Lydia interrompeu. Talvez a tenhamos visto pela cidade, mas ela não era uma lobisomem naquela época, então não demos atenção. Allison disse. Não é isso. Vou tentar me lembrar onde a vi. Kira perguntou. O que devemos fazer em relação a ela? Scott olhou para a mulher, pensativo. Ela é a alfa da matilha conhecida como a primordial. Não sei muito sobre ela, então devo falar com ela. Então ele disse telepaticamente, vamos falar com ela depois da aula. Ela com certeza sabe que a sentimos. A professora, que se apresentou como Senhora Finn, percebeu imediatamente que Scott e as meninas a reconheceram no instante em que a encararam ao entrar na sala de aula. Mesmo assim, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Ao final da aula, todos saíram da sala, exceto Scott, Allison, Lydia, Kira e o professor. A Senhora Finn olhou para Scott calmamente e perguntou, o que posso fazer por você? Scott foi direto ao ponto. Quem é você? E o que está fazendo aqui? A Senhora Finn esboçou um leve sorriso. Sou professora. Então, estou aqui para ensinar. Scott estreitou os olhos.
Não se faça de desentendido. Eu sabia que você era um lobisomem alfa no momento em que entrou. E tenho quase certeza de que você sabe quem eu sou, então vou perguntar de novo. Quem você realmente é e por que está no meu território? A senhora Finn perguntou. Não posso morar em Beacon Hill se sou um lobisomem? Não, se isso significar colocar pessoas inocentes em perigo, disse Scott com firmeza. Eu jamais faria mal a ninguém. Alison interrompeu de repente. Scott, eu me lembro dela. Ela é a alfa de uma matilha chamada Primordial. Eu a vi nas memórias de Deucalion quando as li. Scott se virou para Alison. Conte-me sobre ela e sua matilha. Alison assentiu. De acordo com as memórias de Deucalion, a Alcateia Primal vive em Beacon Hills há anos. Mas eles abandonaram tudo que os conecta à humanidade, nada de tecnologia, nada de regras, nada de moral. Eles abraçam o instinto animal puro e são conhecidos por matar qualquer criatura viva que encontrem, apenas para alimentar sua natureza lupina. Os olhos de Scott brilharam em vermelho quando ele se virou para a Sra. Finn. Então eu não posso permitir que uma matilha perigosa como essa permaneça em Beacon Hills. A Sra. Finn sentiu um nó na garganta. Ela conseguia sentir o poder de Scott, e as garotas ao lado dele também não lhe davam nenhum conforto. São apenas boatos, disse ela rapidamente. Mentiras que espalhamos para que as pessoas nos deixem em paz. Sim, caçamos, mas apenas animais. Veados principalmente. Gostamos de viver de forma simples, perto da natureza. Nunca machucamos um ser humano. Os olhos vermelhos de Scott perderam o brilho, e seu tom de voz suavizou um pouco. Eu ouvi seu coração bater agora mesmo. Você não estava mentindo. Ele se levantou. Vamos lá, meninas. A Sra. Finn piscou. Só isso? Contanto que você não machuque pessoas inocentes nem cause problemas para mim ou para minha matilha, disse Scott. Você não terá problemas conosco. Tenha um bom dia, Sra. Finn. Dito isso, Scott e as meninas saíram da sala de aula, deixando a professora soltando um longo suspiro de alívio. Mais tarde, na hora do almoço, Scott e Stiles estavam caminhando em direção ao refeitório quando perceberam Liam discutindo com uma garota perto dos armários. Scott passou o braço em volta dos ombros de Liam. O que é isso? Paixão adolescente? A garota revirou os olhos, bufou e saiu andando. Stiles deu uma risadinha. Você não vai correr atrás da sua namorada? Liam gemeu. Ela não é minha namorada. Ela me odeia. Esta manhã, ela grudou chiclete na minha cadeira e estragou minhas calças, e disse que isso era só o começo. Scott ergueu uma sobrancelha. O que você fez para que ela te odiasse tanto? Liam coçou a nuca. Na sexta série, eu estava brigando com outra aluna e ela tentou separar a briga. Stiles perguntou. E então, o que aconteceu? Liam continuou. Bem, vocês sabem dos meus problemas de raiva. Então, quando ela separou a briga, eu nem percebi até dar um soco na cara dela e quebrar o nariz dela. Stiles fez uma careta. Ufa, não me admira que ela te odeie. Liam disse. Não é por isso que ela me odeia. Quando eu a soquei, ela ficou tão brava que revidou, quebrando meu nariz também para se vingar. Infelizmente para nós, isso aconteceu bem antes do dia da foto da escola, e tanto eu quanto o Hayden tiramos nossas fotos para o anuário com olhos roxos e narizes enfaixados. É por isso que ela realmente me odeia. Scott riu. Que azar, cara. Mas, sinceramente, acho que ela gosta de você. Então, seja homem e a convide para sair. Então Scott baixou a voz. Além disso, Liam, ela também parece ser uma quimera, então quero que você fique de olho nela. Liam piscou. Sério? Nem reparei. Stiles balançou a cabeça. Scott e eu percebemos no instante em que a vimos. Você deveria começar a usar seus sentidos de lobo com mais frequência. Scott deu um tapinha nas costas de Liam. Vamos lá. Vamos comer. E assim, sem mais nem menos, Scott e sua turma sobreviveram ao primeiro dia de volta às aulas. Capítulo 178. Passaram-se alguns dias tranquilos. Scott e sua turma estavam ocupados, os adolescentes com a escola, os adultos com a empresa de cosméticos. Noah, Parrish e Braeden estavam focados no trabalho policial. Os únicos que aparentemente não tinham nada para fazer eram Derek e Peter. Era sábado à tarde, e Scott e Alison decidiram dar um passeio juntos na reserva natural de Beacon Hills. Ao saírem do rancho e entrarem na mata, Alison respirou fundo e disse, não viemos aqui há meses. Já que lidamos com aquelas raposas das sombras, certo? Respondeu Scott. Sim. Scott assentiu com a cabeça. Provavelmente devemos verificar o Nemeton. Ver se ele recuperou suas energias. Alison suspirou. Vamos torcer para que não tenha acontecido. Ela então deu um sorriso irônico. A propósito, como está o relacionamento do Liam com a nova namorada? Scott deu uma risadinha. Bem, segundo ele, ela ainda o odeia, mas pelo menos parou de pregar peças nele. Eu diria que é um progresso. Alison disse. Você o avisou para ter cuidado? Afinal, ela é uma quimera. Sim, eu fiz. Mas honestamente, ela não parece perigosa. Acho que ela nem sabe o que é. Meu palpite? Quem está transformando pessoas em quimeras está experimentando, talvez procurando por algo ou alguém específico. Alguém para se transformar em uma criatura sobrenatural específica? Exatamente, disse Scott. E Belasco, Hayden, até mesmo Theo, eles não são o que estão procurando. Alison franziu a testa. Então eles simplesmente consideraram que eram experimentos fracassados e os deixaram ir? Scott assentiu com a cabeça. Provavelmente. Acho que vamos descobrir eventualmente. Você tem razão. Só nos resta esperar que descobramos isso antes que muita gente se machuque. Scott pegou na mão dela.
Certo, não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos nos concentrar e tentar sentir o Nemeton. Ambos fecharam os olhos. Após um instante, seus olhos se abriram de repente, e eles se viraram para encarar a mesma direção. Vamos lá, disse Scott. De mãos dadas, eles caminharam para o interior da floresta, conversando enquanto seguiam a força do Nemeton. Finalmente chegaram ao enorme toco de árvore que pulsava fracamente com energia mística. Ao colocarem as mãos na superfície, ambos sentiram isso imediatamente. Está cheio de energia novamente, murmurou Allison. O que significa que vamos ficar muito ocupados. Scott assentiu com a cabeça. Isso vai começar a atrair criaturas sobrenaturais para Beacon Hills, de novo. Deveríamos tentar absorver sua energia? Perguntou Allison. Eu acabei de tentar, disse Scott. Embora eu consiga absorver sua energia, a absorção é muito lenta. Levaria uma eternidade para drená-la completamente. Deixe-me tentar, disse Allison. Ela estendeu as garras e as pressionou contra a casca da árvore. Seus olhos brilharam brevemente, mas então ela retirou a mão. Exatamente como você disse. A absorção está muito lenta. Talvez devêssemos falar com o Deaton. Ele é um druida, talvez ele consiga drenar mais rápido. Mesmo que pudesse, ele não faria, respondeu Scott. Você sabe como são os druidas. Equilíbrio, harmonia, o fluxo da natureza, toda essa bobagem. Então, o que fazemos? Scott deu de ombros. Deixa pra lá. As coisas andam muito calmas ultimamente. Talvez um pouco de caos torne a vida interessante de novo. Allison deu um sorriso irônico. Sabe de uma coisa? Você tem razão. A paz é boa, mas eu adoro uma boa briga. Scott sorriu. Vamos lá. Vamos continuar nossa caminhada. Scott e Allison caminharam pela floresta, conversando e rindo por cerca de 2 horas. Eles se viram no meio da mata e decidiram voltar para casa quando o céu começou a escurecer. Ao saírem das profundezas da floresta, tanto Allison quanto Scott sentiram algo. Scott parou. Estamos sendo caçados. Eu também sinto isso, disse Allison, virando-se lentamente. O que você acha que é? Não sei, murmurou Scott, com os olhos percorrendo as sombras. Mas estamos prestes a descobrir. Scott e Allison olharam para o meio da floresta. Estava escuro, mas com sua visão sobrenatural, eles conseguiam enxergar claramente. Das profundezas da floresta, algo se agitou. Allison disse, Scott, você vê o que eu estou vendo? Sim, eu sei, disse Scott, estreitando os olhos. Eles são enormes. De entre as árvores emergiram 2 lobos enormes, cada um do tamanho de um cavalo, um deles era branco e o outro era preto. Os lobos rosnaram e avançaram em direção a Scott e Allison, olhares fixos um no outro, músculos tensos, claramente se preparando para atacar. Eles não são metamorfos, disse Allison. Não, Scott concordou. Eles são sobrenaturais, mas definitivamente não são humanos. Deixe-me cuidar disso, quero ver o quão fortes eles são. Num movimento rápido e fulminante, Scott avançou. Deu um soco forte na cabeça do lobo negro, fazendo-se chocar contra uma árvore com um ganido de dor. Em seguida, virou-se e arranhou o lobo branco no ombro com suas garras. O lobo gemeu e recuou. Mas ao som do uivo do lobo branco, o lobo preto sacudiu a cabeça, atordoado, mas furioso, e investiu contra Scott em uma fúria cega. Scott deu um sorriso irônico. Ah, então ela é sua companheira? Vamos lá, mostre-me o quão forte você é. Ele não contra-atacou, em vez disso, ergueu o braço para bloquear o golpe iminente. A pata enorme do lobo negro o atingiu com uma força incrível, mas Scott não foi arremessado para longe. Ele bloqueou o impacto com facilidade, um sorriso confiante se espalhando pelo seu rosto. Você é forte, disse Scott com admiração. Mais forte que um lobisomem alfa comum, mas infelizmente não forte o suficiente para me caçar. O lobo negro atacou novamente, estalando as mandíbulas. Scott esquivou-se com agilidade e desferiu um chute poderoso que o fez voar para trás. Mas então o lobo branco se recuperou e saltou em sua direção, rosnando, tentando proteger sua companheira. Sombras escuras repentinamente envolveram Scott. Do chão, tentáculos de escuridão se ergueram e se contorceram em mãos espectrais gigantes, prendendo os 2 lobos no ar. Scott deu um sorriso irônico. Parece que minha habilidade com as trevas ficou mais forte. Allison olhou fixamente para os lobos contidos e perguntou. Então, o que fazemos com eles? Scott aproximou-se dos lobos amarrados. São criaturas belíssimas, mas estavam tentando nos caçar, o que significa que são devoradores de homens. Se os soltarmos, provavelmente matarão alguém. Que pena, disse Allison em voz baixa. Scott se preparou para finalizá-los, mas Allison parou de repente. Ela virou a cabeça bruscamente para o lado ao ouvir algo atrás de uma árvore próxima. Espere, disse ela, agarrando o braço de Scott. Não os mate. Eu acho que eles não estavam nos caçando. Eles estavam protegendo alguma coisa. Olha ali. Scott seguiu o olhar dela e os viu. 2 filhotes de lobo, um branco e um preto, espiando nervosamente por trás da árvore. A expressão de Scott suavizou-se. Então é por isso que nos atacaram. Mas o que devemos fazer com eles? Não podemos simplesmente deixá-los aqui. Allison disse, vamos levá-los de volta para o rancho. Eles poderiam ser nossos animais de estimação. Scott hesitou, depois assentiu. Certo. Vamos ver se eles nos entendem primeiro. Ele voltou-se para os lobos, ainda presos pelas mãos sombrias. Ao se aproximar, eles se debateram e rosnaram. Os olhos de Scott brilharam em vermelho. Ele soltou um rugido poderoso de alfa, fazendo o ar tremer. Os lobos choramingaram e ficaram imóveis, intimidados por sua presença. Scott dissipou as sombras e deu um passo à frente. Colocando a mão na cabeça do lobo negro, disse calmamente, não vou matar você e sua família, mas você terá que ir morar comigo e com minha matilha. Entendeu? O lobo soltou um latido, e Scott entendeu que ele concordava. Ele olhou para Allison e disse, ele consegue entender o que estou dizendo. Allison sorriu. Ótimo. Eu realmente não queria matá-los. Ela se ajoelhou perto dos filhotes e os chamou suavemente.
Eles hesitaram, então o preto se aproximou e lambeu sua mão. Alison pegou e começou a brincar com ele. Ah, você é uma menina. Não me admira que seja tão corajosa. O branco é seu irmão? Ele é meio covarde, né? O filhote branco latiu em protesto, correu até Alison e mordeu sua calça, puxando com força. Alison riu. Tá bom, para. Você vai rasgar minhas calças. Ela deu um tapinha na cabeça do filhote. Você é muito corajoso, não é? Agora, por favor, pode me soltar? O filhote a soltou e latiu para ela algumas vezes antes de correr para Scott, esfregando-se em sua perna e soltando uma série de choramingos suaves e queixosos. Scott deu uma risadinha e o pegou no colo. Acho que ele está dizendo, garotas são burras. Alison aproximou-se e olhou para o filhote nos braços de Scott com um sorriso malicioso. É mesmo? O filhote guinchou em pânico e enterrou a cabeça no peito de Scott, fazendo com que Scott e Alison caíssem na gargalhada. Eles são muito inteligentes, disse Scott, ainda rindo. E olha só a mãe deles. Eu a feri com minhas garras, mas ela já está curada. Alison caminhou até a loba branca gigante e acariciou suavemente sua cabeça. Acho que temos novos membros na matilha. De onde você acha que eles vieram? Scott deu de ombros. Não tenho certeza. Por que você não tenta ler a memória dela? Alison olhou nos olhos do lobo branco. Posso ler suas memórias? O lobo emitiu um som baixo, quase compreensivo, que Alison interpretou de alguma forma como concordância. Ela estendeu as garras e as pressionou cuidadosamente na nuca do lobo. Após alguns instantes, retirou as garras. Scott perguntou, então, eles são lobos que evoluíram por causa do Nemeton? Alison balançou a cabeça. Não, eles nasceram assim. E tem mais, eles podem mudar de tamanho. Podem ficar menores, como lobos comuns. Scott se virou para o lobo negro. Mostre-me. O lobo encolheu, transformando-se em um lobo de tamanho normal, e depois voltou à sua forma gigantesca. Que legal, disse Scott, impressionado. Então, de onde eles são? Wyoming, respondeu Alison. Mais especificamente, o Parque Nacional de Yellowstone. Eu o reconheci de uma viagem que fiz com meus pais anos atrás. Eles foram expulsos de sua antiga matilha e se mudaram para cá, atraídos pelo rio Nemeton quando ele passou perto de Beacon Hills. Scott assentiu com a cabeça. Entendo. Então vamos levá-los de volta ao rancho e apresentá-los a todos. Dito isso, Scott e Alison começaram a caminhar de volta para o rancho, seguidos pelos dois lobos enormes e seus dois filhotes travessos. No rancho, o resto da matilha estava relaxando em frente à casa quando, de repente, ouviram os animais do rancho começarem a gritar e a se descontrolar. Stills olhou em volta. O que está acontecendo? Melissa se levantou, ouvindo o caos. Parece que Scott e Alison trouxeram alguma coisa com eles. Momentos depois, Scott e Alison emergiram da linha das árvores, ladeados pelos dois lobos enormes com seus filhotes a reboque, enquanto caminhavam em direção à casa da alcateia. Stills pescou, incrédulo. Uau! Aqueles são lobos gigantes. Antes que Scott pudesse responder, a Giza, que estava sentada perto, levantou-se com os olhos arregalados. Não, aqueles não são lobos gigantes. Aqueles são Amarok. Lydia franziu a testa. Amarok? O que é isso? Na mitologia Inuit, explicou a Giza, o Amarok é um lobo gigante sobrenatural que caça aqueles que vagueiam sozinhos pela natureza selvagem à noite. Eles são conhecidos por serem símbolos tanto de perigo quanto de equilíbrio na natureza. Os povos antigos os temiam, mas também os respeitavam. São poderosos, inteligentes e guardiões da vida selvagem. Eu pensava que estivessem extintos. Ela olhou para Scott. Onde você os encontrou? Na mata, disse Scott. Devemos ter tropeçado perto da toca deles. Eles nos atacaram, provavelmente pensando que éramos uma ameaça para os filhotes. Nesse instante, Lydia, Erika e Kira correram em direção aos filhotes, fazendo carinho. Au, eles são tão fofos. Melissa cruzou os braços. Certo, mas por que trazê-los aqui? Não podíamos simplesmente deixá-los na floresta, disse Scott. Eles acabariam matando alguém. Desta forma, podemos mantê-los em segurança, e manter as pessoas em segurança também. Melissa olhou para os dois lobos gigantes. Eles vão comer os animais do rancho. Scott balançou a cabeça. Não, eles não vão. Você pode falar com eles literalmente. Basta dizer para não caçarem aqui, e eles obedecerão. Eles são incrivelmente inteligentes. Até os filhotes conseguem nos entender. Stills caminhou até o lobo negro adulto e disse, certo, vamos escolher um nome para você. Que tal aquela? É o nome do lobo alfa de Mowgli, o menino lobo. O lobo negro mordeu imediatamente a cabeça de Stills, não para machucá-lo, mas o suficiente para deixar claro seu desagrado. Socorro, gritou Stills dramaticamente. Ele está tentando me comer. Chris deu uma risadinha. Não, acho que ele simplesmente não gosta do nome que você deu a ele. Melissa aproximou-se, afastando Stills delicadamente, e acariciou a pelagem espessa do lobo negro. Já que sua pelagem é tão escura, que tal Vesper? Significa estrela da noite. O lobo lambeu a mão dela em sinal de aprovação. Melissa sorriu. Você gosta disso, né? Tudo bem então, será Vesper. Alison acariciou suavemente a cabeça do lobo branco gigante. Então vamos te chamar de Luna. O que você acha? A loba branca abanou o rabo e deu um leve suspiro de aprovação. Lydia, segurando a filhote preta nos braços, disse, então essa pequena se chamará Leila. É um nome árabe. Significa noite. Stills bateu palmas. Então eu vou dar um nome ao branco. Ele estendeu a mão em direção ao filhote com um de seus sorrisos sinistros característicos. O filhote uivou de susto, disparou na direção de Scott e se escondeu atrás de suas pernas, rosnando para Stills enquanto espiava. Ei, volte aqui, disse Stills, ofendido. Scott riu e pegou o filhote branco no colo. Você o assustou com esse seu sorriso sinistro. Parecia um cara suspeito tentando atrair uma criança com doces. Eu não sou assustador, protestou Stills.
Scott sorriu e pensou consigo mesmo. Vamos dar a ele o nome do lobo gigante de Jon Snow. Então disse em voz alta. Vamos chamar esse pequeno de fantasma. Styles fez uma careta. Que nome ridículo. Vamos chamá-lo de presa branca. O filhote rosnou para Styles novamente. Scott deu um sorriso irônico. Parece que ele prefere o Ghost. A matilha riu e com os nomes definidos Vesper, Luna, Layla e Ghost decidiram comemorar. Fizeram um churrasco em frente à casa da matilha, aproveitando a noite tranquila. Enquanto comiam, Scott e Alicent informaram aos outros que o Nemeton havia recuperado suas energias. Mas ninguém parecia muito preocupado. Na verdade, a maioria parecia animada. Ótimo, disse Cora com um sorriso. Isso significa que mais criaturas sobrenaturais estão a caminho de Beacon Hills. Mal posso esperar, acrescentou Aiden, dando uma mordida no hambúrguer. Já estava ficando chato mesmo. O grupo concordou, rindo e comendo juntos, totalmente preparados para o que viesse a acontecer. Capítulo 179. Noah, Parrish e Braeden estavam com dores de cabeça ultimamente. 3 incêndios em 2 dias. Primeiro uma pizzaria, depois uma oficina mecânica e agora uma loja de antiguidades. Noah estava parado do lado de fora das ruínas carbonizadas de uma pequena loja de antiguidades no centro de Beacon Hills. Cinzas flutuavam no ar enquanto os bombeiros apagavam os últimos focos de incêndio. Parrish ajoelhou-se ao lado de um parapeito de janela enegrecido, farejando o ar. O mesmo cheiro dos outros 2 locais, murmurou Parrish sombriamente. Braeden estava por perto, de braços cruzados com os olhos examinando o perímetro. São 3 incêndios em 2 dias. Todos em comércios locais. Estamos lidando com um incendiário em série com poderes sobrenaturais. Noah esfregou a têmpora. Por que esses lugares? Qual o motivo? É vingança pessoal ou fraude contra a seguradora? Parrish deu de ombros. Pode ser qualquer uma das duas. Pode até ser aleatório. Noah suspirou. Vamos voltar à delegacia e verificar os antecedentes dos 3 locais, proprietários, funcionários, qualquer pessoa que tenha sido demitida recentemente. Espero que tenhamos sorte. De volta à delegacia, os 3 começaram a trabalhar. Não demorou muito para encontrarem um elo comum. Um homem na faixa dos 20 e poucos anos, havia trabalhado nos 3 locais, e fora demitido de todos eles. Noah recostou-se. Bem, isso torna tudo pessoal. Parrish, emita um alerta geral para o sujeito. Mas diga aos policiais para não confrontarem o suspeito. Não quero que eles se deparem com o metamorfo ou seja lá o que for aquele homem e acabem mortos. Parrish assentiu com a cabeça. Sim, senhor. Ao cair da noite, Noah recebeu a ligação. O suspeito havia sido visto perto de um pequeno restaurante italiano familiar nos arredores da cidade. O trio chegou rapidamente. A rua estava estranhamente silenciosa demais para uma noite de sábado. Então, o nariz de Parrish se contraiu. Ele está aqui, disse ele. Sentiu o cheiro dele. E algo mais, pânico e medo. Braeden ficou tenso. Ele deve ter reféns. Noah disse, vamos entrar rápido antes que ele consiga o que está tentando fazer. Eles contornaram a casa e encontraram a porta da cozinha entreaberta. Lá dentro, ecoavam gritos abafados. Eles entraram sorrateiramente e foram em direção às vozes. Na área de refeições, um jovem estava perto do bar, com as mãos em chamas, encarando vários funcionários aterrorizados amarrados a cadeiras. Tudo que eu fiz foi chegar atrasado algumas vezes, disse o homem com raiva. Mas você me demitiu e ainda me espancou na frente dos seus filhos, me humilhou, me tratou como lixo. O dono do restaurante, ainda amarrado, gritou, filho, você se atrasava todos os dias. Era descuidado e grosseiro. Quando eu lhe pagava e pedia para não voltar, você quebrava pratos e tentava me atacar. Meus filhos não tiveram escolha a não ser me defender e usar a força para expulsá-lo do restaurante. Os olhos do incendiário brilharam. Não importa. Você nunca deveria ter me demitido. Agora vou queimar você e toda a sua família, exatamente como eu disse que faria. Ele ergueu as mãos com chamas rodopiando na ponta dos dedos, mas nesse instante Noah deu um passo à frente. Departamento do xerife do condado de Beacon. Coloquem as mãos onde eu possa vê-las. O homem girou com os olhos brilhando em tom laranja. Parrish franziu a testa. Uma quimera. Xerife, não se aproxime mais. Rosnou o incendiário. Ou eu reduzo todos eles a cinzas. Noah manteve a calma. Parrish moveu-se como um raio agarrando a quimera pela garganta, arremessando-a contra a parede e em seguida, dando-lhe uma cabeçada violenta. As chamas nas mãos do incendiário extinguiram-se instantaneamente quando ele caiu inconsciente. Braeden cortou rapidamente as cordas que prendiam os reféns. Noah colocou a mão no ombro do dono do restaurante e o encarou, sussurrando suavemente. Esqueça o que você viu. Você não viu nada de estranho esta noite. Os olhos de Noah brilharam em vermelho. O homem piscou, assentiu com a cabeça e sentou-se, atordoado, mas calmo. Noah fez o mesmo com os demais reféns, apagando suas memórias do que haviam presenciado. Então ele se virou para Parrish. Vamos levá-lo para o rancho. No rancho, a matilha se reuniu em frente à casa da matilha enquanto Parrish carregava a quimera inconsciente e a deixava cair diante deles. Styles ergueu uma sobrancelha. Outra quimera? Sim, confirmou Noah. Ele incendiou 3 estabelecimentos em 2 dias. Nós o pegamos bem na hora em que ele ia incendiar um restaurante com pessoas ainda dentro. Descobrimos que ele trabalhava em todos os lugares que atacou. Foi demitido de todos eles. Agora que ele tem poderes, decidiu se vingar. Scott perguntou. Alguém já leu as memórias dele? Braeden balançou a cabeça. Ainda não. Styles deu um passo à frente. Então deixe-me. Ele ajoelhou-se ao lado da quimera inconsciente e cravou suas garras na nuca do homem. Seus olhos estavam fechados, sua respiração lenta e concentrada enquanto mergulhava nas memórias caóticas do homem. A matilha esperou em silêncio, observando cada lampejo de emoção em seu rosto. Após um minuto, Styles deu um suspiro e recuou. Balançou a cabeça, perturbado. Bem, isso foi horrível, murmurou ele.
Derek perguntou. O que você viu? Eu vi 3 caras, assustadores pra caramba, com máscaras de gás antigas. Eles injetaram alguma coisa nele num beco e o esfaquearam na orelha com uma ferramenta estranha, parecia uma furadeira elétrica. Foi como assistir a um experimento de terror de fundo de quintal. Scott perguntou. Você viu onde fica o laboratório deles? Stiles balançou a cabeça. Não, tudo aconteceu no beco. Eu sei onde é, mas duvido que encontremos algo útil lá agora. Depois que o injetaram, ele entrou em chamas pela primeira vez e despertou seus poderes. Foi o que aqueles 3 caras disseram. Melissa franziu a testa. O que exatamente eles disseram? Quando ele estava se debatendo e perguntando o que eles estavam fazendo, eles disseram que estavam ajudando-o a despertar. Lydia franziu a testa. Acordar? Então isso significa que ele já era uma quimera, apenas adormecida. Vitória assentiu com a cabeça. Então eles devem tê-lo levado ao laboratório deles antes. Ele simplesmente não consegue se lembrar. Liam acrescentou, como a Hayden. Ela nem sabe que é uma quimera ainda, o que significa que eles virão atrás dela. Scott disse, sim, mas mesmo que o façam, tudo o que tentarão fazer é despertar os poderes dela. Não se preocupe com ela por enquanto. Erika interrompeu. A propósito, que tipo de quimera é ele? Parrish se pronunciou. Ele definitivamente tem um quê de cão do inferno. Eu senti isso quando o agarrei. Scott assentiu com a cabeça. E parte lobo. Isso é certo. Mas tem mais alguma coisa. Não sei o que mais eles misturaram. Lydia, que vinha observando a quimera atentamente, deu um passo à frente. Ele está morrendo, disse ela suavemente. Eu consigo sentir. Seja lá o que aqueles caras fizeram com ele não funcionou. O corpo dele está rejeitando. Rapidamente. Acho que se o deixassem em paz, ele só teria mais alguns meses de vida. Talvez menos. Scott olhou para a quimera inconsciente e depois para sua matilha. Então talvez a melhor coisa que possamos fazer seja tirar algo útil disso. Alguém deveria absorver o poder dele. O fogo dele não é tão forte quanto o meu, o do Parrish ou o do Stiles, mas ainda assim, é melhor do que nada. Ninguém se apresentou. Então Scott se virou para Liam. E você, Liam? Quer? Liam piscou. Eu? Posso? Scott sorriu. Claro, pode falar. Liam deu um passo à frente e ajoelhou-se ao lado da quimera. Estendeu as garras, perfurando delicadamente o peito do homem. A transferência de energia foi rápida. Quando Liam se levantou, ambas as mãos crepitavam em chamas. Ele sorriu. Legal. Eu não consigo incendiar meu corpo inteiro como vocês, mas pelo menos agora sou imune ao fogo. Nesse instante, Lydia se aproximou franzindo a testa. Um líquido preto e prateado começou a jorrar da boca, do nariz e dos olhos da quimera. Antes eu disse que ele tinha alguns meses de vida, disse ela com um tom sombrio. Agora são mais algumas semanas, talvez alguns dias. Ela olhou em volta. Isso normalmente não acontece quando absorvemos os poderes de uma criatura sobrenatural. Claro, a criatura perde suas habilidades, mas continua vivendo depois disso, a menos, é claro, que estejamos falando de uma criatura que depende de seus poderes para viver, como um vampiro. Os olhos de Liam se arregalaram. Podemos salvá-lo? Aiden zombou. Para quê? Ele já está sofrendo. Talvez sacrificá-lo fosse uma misericórdia. Scott balançou a cabeça. Liam não está preocupado com ele. Ele está preocupado com Hayden. Então ele se virou para Deaton. Doutor, há algo que o senhor possa fazer? Deaton deu um passo à frente e verificou os sinais vitais da quimera. Sua expressão era calma. Não tenho certeza, mas posso tentar. Vou levá-lo para o laboratório no prédio da empresa. Marin e eu talvez consigamos estabilizá-lo. Talvez até descobrir mais sobre como ele foi criado e como salvá-lo. Scott assentiu com a cabeça. Quer que eu o mande para lá agora? Sim, disse Deaton. Coloque-no em uma das celas reforçadas no porão. Verei o que posso fazer amanhã. Scott ergueu a mão, invocando um vórtice giratório de sombras. Um túnel escuro se abriu, um portal que levava às instalações subterrâneas sob a Lunaris Cosmetics. Ele ergueu a quimera inconsciente e atravessou o portal, colocando-a em uma cela reforçada. Um instante depois, ele retornou sozinho, e o portal se fechou atrás dele. Após lidarem com a quimera, a matilha se reuniu em volta da longa mesa de jantar dentro da casa da matilha. Os pratos foram enchidos, histórias compartilhadas e o riso retornou. Por um tempo, eles simplesmente riram, deixando que o calor da comida e da família abafasse o peso de tudo que era sobrenatural. Mesmo com inimigos desconhecidos ainda à solta, e com a probabilidade de mais quimeras surgirem, o bando encontrou conforto uns nos outros. Por ora, isso era suficiente. Capítulo 180. Era domingo de manhã. Scott acordou com a luz quente do sol entrando pela janela da casa no lago. Depois de um café da manhã aconchegante com Alison, os dois foram para a sede da matilha. Ao chegarem, encontraram Lydia, Kira, Malia, Cora e Erika no quintal, brincando com os novos animais de estimação da matilha, os 2 lobos gigantes, Luna e Vesper, e seus 2 filhotes travessos, Ghost e Leila. Para surpresa de todos, Botão de Ouro, a vaca vermelha, também estava lá, trotando alegremente como um cachorro e brincando com os lobos sem demonstrar o menor medo. Scott ergueu uma sobrancelha e balançou a cabeça. Aquela vaca é realmente estúpida. Alison deu um sorriso irônico. Não, ela é esperta. Esperta o suficiente para saber que Luna e sua família não vão machucá-la. Se você diz, respondeu Scott com um sorriso. Alison foi se juntar às meninas enquanto Scott caminhava até onde Stiles, Boyd e Isaac estavam sentados por perto. Ele se sentou ao lado deles. Sinceramente, estou mais surpreso que Malia esteja brincando com os lobos do que com aquela vaca estúpida, disse Scott. Stiles revirou os olhos.
Aparentemente Malia foi caçar cervos com Vesper há alguns dias, e agora elas são melhores amigas. E aquele lobo idiota me odeia por algum motivo. Toda vez que me aproximo dele, ele me morde na cabeça. Scott deu uma risadinha. Você não está com ciúmes de um lobo, está? Não sei, cara, disse Stiles apontando. Olha pra ele. Ele tá me encarando como se soubesse que a gente tá falando dele. Provavelmente tá rindo por dentro daquele cérebro de lobo gigante dele. Boyd deu um sorriso irônico. Talvez você devesse mostrar a ele quem é o alfa. Sim, eu juro que fiz, disse Stiles exasperado. Ontem eu me transformei em lobo e dei uma surra nele. Mas aí ele viu as garotas vindo na nossa direção e fez uma atuação digna de Oscar. Começou a mancar, choramingar, se fazer de vítima. Correu para cima delas como se eu fosse o vilão. Isaac ergueu uma sobrancelha. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Perguntou Stiles amargamente. O que aconteceu foi que Cora, Erika e Malia se juntaram contra mim e me deram uma surra por eu ter intimidado ele. Nesse instante, o pequeno filhote branco, Ghost, correu até eles, rosnou de brincadeira para Stiles e imediatamente começou a lamber e acariciar Scott. Stiles apontou. Viu? Até esse pirralho me odeia. Scott pegou Ghost no colo e coçou atrás das orelhas dele. Você o assustou quando o conheceu pela primeira vez. Do outro lado do quintal, Lydia gritou. Pessoal, vamos levar os lobos para passear na floresta. Vocês vêm? Scott assentiu com a cabeça. Claro, eu topo. Ele caminhou em direção às garotas e Isaac, Boyd e Stiles o seguiram. Quando o grupo começou a se dirigir para a floresta, a vaca Botão de Ouro começou a segui-los. Erika se virou e deu um tapinha suave na cabeça de Botão de Ouro. Não, minha querida. Você não pode vir conosco. A floresta é perigosa. Volte para o rebanho. Brincaremos com você quando voltarmos. Stiles acenou para ela, dispensando-a com um gesto. É sua vaca burra. Você vai ser devorada lá fora. Botão de Ouro mugiu alto, e logo em seguida deu uma cabeçada tão forte em Stiles que ele voou para trás e caiu de costas no chão. A vaca mugiu de novo, quase com orgulho, e voltou trotando para o rebanho. Todos caíram na gargalhada. Scott olhou para Stiles, que estava estirado no chão, gemendo. Os animais realmente não gostam de você, né? Stiles suspirou. Nem me fale. Ainda rindo baixinho, o grupo se virou e entrou na floresta. A floresta estava repleta de vida, com a luz dourada do sol filtrando-se pelas árvores, pássaros cantando no céu e risadas ecoando enquanto o grupo caminhava entre os pinheiros imponentes. Vesper e Luna trotavam à frente, seus corpos enormes silenciosos e graciosos, enquanto a pequena Ghost e Leila corriam entre as árvores, perseguindo folhas e uma a outra. O grupo estava relaxado, aproveitando a paz e o silêncio. De repente, Stiles derrubou Boyd em uma pilha de folhas caídas. Boyd se levantou num pulo e o perseguiu por entre as árvores, o que rapidamente se transformou em uma brincadeira de luta enquanto os outros se reuniam ao redor, torcendo por eles. Assim que a briga improvisada terminou, o grupo continuou sua caminhada. Vesper ficou mais para trás, lançando olhares casuais para Stiles de vez em quando. Stiles estreitou os olhos. Ei, o que você está aprontando, seu cachorro idiota e enorme? Deixe-o em paz, Stiles, disse Lydia com um sorriso divertido. Ele está me perseguindo, murmurou Stiles. Ele está aprontando alguma coisa. Eu sinto isso. Erika riu. Você está pensando demais. Vesper é um amor. Você é quem está sempre aprontando alguma coisa. Assim que Stiles voltou sua atenção para Erika, Vesper se aproximou sorrateiramente. Então, sem aviso, ele saltou nas costas de Stiles, esmagando-o com o rosto no chão. Argue! Eu sabia! Gritou Stiles com a voz abafada pelas folhas e pela terra. Ele está tentando me matar. Todos caíram na gargalhada. Scott deu uma risadinha. Você está bem. Ele só está brincando com você. Eu não estou bem. Stiles gemeu, virando-se de costas enquanto Vesper o encarava triunfante. Isso é bullying. Vocês duas o mimaram demais. Olhem para ele, está convencido demais. Vesper latiu uma vez, abanando o rabo, e depois deu uma longa lambida babada em todo o rosto de Stiles. Eca, baba de lobo. Isso é um crime de ódio. Malia sorriu. Ele só está mostrando o quanto te ama. Stiles se levantou, empurrando o corpo enorme de Vesper para longe com facilidade, e enxugou o rosto com o capuz do moletom. Um dia, você não terá mais as garotas para te proteger, e quando esse dia chegar, você vai pagar caro, seu vira-lata estúpido. Vesper latiu em tom de deboche, depois soltou um gemido falso e foi trotando até as meninas, implorando por compaixão. Alison revirou os olhos. Stiles, pare de assustá-lo. As garotas imediatamente começaram a bajular e acariciar Vesper, que olhou por cima do ombro para Stiles com o que só poderia ser descrito como um sorriso presunçoso em seu rosto de lobo. Stiles gemeu. Droga, eu realmente o odeio. Scott e os meninos caíram na gargalhada. O grupo retomou a caminhada, aproveitando o ar fresco e a companhia uns dos outros. Depois de um tempo, eles voltaram para o caminho de casa, conversando e rindo, até que a paz se desfez. Um dos 7 corvos sobrenaturais de Lida desceu repentinamente do céu, pousando em seu ombro. Seus olhos pequenos e brilhantes encontraram os dela enquanto ele soltava um grasnido agudo e rouco. O sorriso de Lydia desapareceu. Sua expressão tornou-se sombria. Cora percebeu imediatamente. Lydia, o que foi? O que o corvo disse? Lydia virou-se lentamente. Ele encontrou cadáveres na reserva. Kira piscou. Espere, corpos. Como assim, mais de um? Lydia sentiu com um semblante sombrio. Sim, foi isso que ele disse. A expressão de Scott endureceu. Então é melhor irmos. Lydia, diga ao seu corvo para nos guiar. Lydia acenou com a cabeça uma vez e se virou para o corvo. Leve-nos até lá. Com um bater de asas, o corvo alçou voo em direção às árvores. O grupo seguiu imediatamente, correndo a uma velocidade sobrenatural. Erika e Cora carregavam os filhotes enquanto Vesper e Luna corriam logo atrás, com os olhos atentos e alertas. O grupo chegou ao local indicado pelo corvo de Lydia e encontrou os corpos.
3 homens jaziam abandonados no meio da floresta, não muito distantes uns dos outros. Cada um deles tinha profundos cortes que iam do peito ao abdômen, com as vísceras expostas ao ar livre. Stiles cobriu o nariz e a boca e ajoelhou-se ao lado de um deles. 2 desses caras já estão mortos há um tempo, disse ele, gesticulando para os corpos. Então apontou para o terceiro. Mas este parece fresco. Talvez tenha morrido ontem ou anteontem. Seu corpo ainda não começou a se decompor. Cora agachou-se sobre o mesmo cadáver. Ele não tem coração. E não tem fígado. Scott franziu a testa, examinando a cena. Estamos lidando com algo maligno novamente. Canibal. E tenho quase certeza de que todos vocês conseguem sentir o cheiro. Ele fez uma pausa, estreitando os olhos. Ela é uma mulher. Alison revirou os olhos. Claro, mais uma mulher má. Stiles ergueu uma sobrancelha. Vocês acham que ela é uma vricolacas? Scott balançou a cabeça. Não. Os vricolacas não comem os corações de suas vítimas. E olhe para esses corpos corrompidos por energia escura. Até os necrófagos os evitaram. Alison cruzou os braços. E se ela for uma vricolacas que roubou uma habilidade relacionada às trevas de outra criatura? Tipo a Cassandra, que roubou a habilidade de teletransporte das sombras de um vampiro. Scott assentiu pensativo. Pode ser. Posso estar enganado. De qualquer forma, Stiles, ligue para o tio Noah. Se tivermos sorte, talvez ele consiga descobrir onde ela os pegou. Stiles disse, já fiz isso. Ele está a caminho com Parrish e Braeden. Ótimo, disse Scott. Vamos esperar aqui até que eles cheguem. Erika olhou para os corpos novamente. Você acha que uma quimera fez isso? Scott balançou a cabeça. Não, isto não me parece uma quimera. Kira se pronunciou de repente. Acho que sei o que causou isso. Stiles olhou para ela. O que foi? Meu pai me contou uma vez sobre uma criatura da mitologia coreana, disse ela. É como uma kitsune, mas é sempre maligna. Uma raposa que come os corações e fígados de suas vítimas. Chama-se Komil. Isaac perguntou. É fêmea? Kira assentiu. Sempre. Uma Komil assume a forma de uma bela mulher para encantar e seduzir homens, e então devora seus corações e fígados. E como uma kitsune, quanto mais caudas ela tiver, mais poderosa se torna. Stiles se virou para Lydia. Lydia, você sente alguma coisa? Alguma vibração de alma penada? Lydia balançou a cabeça, franzindo a testa. Infelizmente não. Nada. Eles esperaram até que Noah, Parrish e Braeden chegassem. Depois disso, o grupo retornou ao rancho. Lá, eles contaram ao resto da matilha sobre a nova criatura maligna na cidade, o Komil. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.